E é isso aí, nós estamos iniciando mais um Godcast, o seu podcast cristão. E eu estou aqui com um amigo aí, você já deve estar vendo aí, é o professor Wesley, é isso aí? Graças, paz, pastor Rodrigo, é isso aí. Viemos aí para um bate-papo abençoador para ajudar muita pessoa aí. Vamos pra cima. Ó, nosso tema você já leu aí, não leu não? Leu nosso tema aí? Dá uma olhada aí, não se assustem, a diabólica base bíblica. É isso aí mesmo? Diabólica, bases bíblicas, né? Bases bíblicas. No plural, são várias. Diabólica. Nós vamos falar sobre vários textos aqui, que até agora você achou que era uma coisa, mas que tem muito líder por aí usando como base bíblica diabólica, né? Exatamente. Oprimir. E eles acabam validando o que Deus não validou e proibindo o que Deus não proibiu, através dessas bases bíblicas que não são aquilo realmente que querem ser transmitidos para as pessoas. Esses dias eu estava assistindo um estudo do Saião, Luiz Saião, e ele falou assim, pregar aquilo que Deus não disse na palavra é palavra do diabo. Com certeza. É verdade. Então, a diabólica base bíblica hoje aqui Exato. Vai pegar, hein? Vai. Só lembrando, você que está aí, você pode clicar no primeiro link aqui da nossa descrição, que é o Vivendo o Evangelho, meu site, que tem também o curso que você pode fazer. Mas se você entrar no site agora, você vai baixar o teste de dons espirituais gratuitamente. Aí você baixa lá, vê como você pode ser útil, né, na igreja que você congrega, ou mesmo onde você está cultuando ao Senhor. E também tem o nosso patrocinador. A gente tem patrocinador aqui, hein? Uau! Olha aí, hein? Creme americano, uma base e várias possibilidades. Tem transformado o delivery de milkshake aí pelo Brasil, nas melhores hamburguerias. Entre em contato lá, o contato está aqui também nas descrições deste vídeo. Entre em contato lá, fala com o João lá que ele vai fazer um preço especial para você. Chega de falar dos patrocinadores, eu quero conversar com você. Quanto tempo para poder marcar esse podcast, hein? Jesus amado, eu arrumava a data não dava, você tinha compromisso, eu tinha compromisso, mas foi complicado. Chegou Foi difícil, é. Você vem de onde? Eu agora estou morando, querido pastor, na cidade de Itapira, fica ali no Circuito das Águas Paulistas, fica uns 80, 90 quilômetros para frente de Campinas, mas eu sou da Zona Sul de São Paulo, sou aqui da capital, aqui. Eu nasci aqui no bairro do Capão Redondo e cresci aqui. E aí foi pro interior? Fui pro interior. Fui morar com a minha avózinha lá, assembleiana do Coque, que veio me resgatar aqui, que eu tava meio perdidão aqui na Zona Sul de São Paulo. A avó é da Assembleia? Do Coque. Olha. A minha avó deve ter uns 60 anos de missionário na Assembleia de Deus. Meu Deus. É aquela senhorinha que o joelho é mais grosso que casco de tartaruga, de tanto que ora. Que incrível, que incrível. E ela sabe orar, né? Nossa. Oração linda, né? Maravilhoso. Até hoje eu ainda vou orar com a minha avó. O pessoal que me acompanha nas redes sociais e vê direto nos stories. Eu vou lá na casa dela, nós conversa, ora junto, faço uns vidinhos com ela. Imagino. Meus familiares já eram cristãos, depois se desviaram do evangelho. Acabaram dando afastada. Mas eu sei que eu já vi muito grupo de oração, até na igreja quadrangular, onde eu comecei, eu era menor, e lá tinha as irmãs da oração, ainda tinha o círculo de oração. São fundamentais para as igrejas. Hoje em dia é difícil montar um círculo de oração. É mais complicado. Tem que montar um círculo de oração online hoje, né? De casa. As senhoras estão corrente de oração de casa, cada um na sua casa. Cada um. As senhorinhas estão tudo na internet hoje. Tem muito... Eu achava que a live ia ser só jovem, né? Na live do culto. Hoje a live do culto só tem senhoras, tem bastante, que decidiram não vir mais, né, ao templo, até por conta da saúde, né? Com essa questão toda maluca, né? Algo muito curioso também a respeito de acaba participando da live, houve pregação, houve estudos. Eu tenho um trabalho de aula, né? Eu dou aula, eu tenho alunos, e eu tenho alunas que são senhoras. E eu acho assim, espetacular. Eu dou aula para senhoras de 50, 60, 65 anos de idade. Online. Eu passo para elas, entra na plataforma, estuda conosco, nós temos uma comunidade de estudo, e acaba estudando ali, e é maravilhoso ter esse contato, vendo elas também interagindo com a tecnologia, é o que você comentou. Achou que ia ser só para jovem, né? Eu e a minha equipe tinha uma ideia que nós pensamos que só atingiríamos os jovens, e depois, quando nós fizemos um levantamento, nós tomamos um susto. Nós vimos que as pessoas que vinham até nós para poder estudar a Bíblia Sagrada à distância, são pessoas até... Tem os jovens, sim, também, de 15 anos. Sim, sim. Só que teve bastante pessoas com 30, 40, 50 anos. Não era o esperado, né? Não era o esperado, nós se surpreendemos. O que aconteceu aqui também foi desse jeito. Os cultos, a gente falou, vamos fazer a live por causa da pandemia e tal. E os jovens já podem assistir em casa. O jovem quer estar no local, né? Mudou, né? Isso na verdade, a pandemia foi terrível, né?
mas foi uma das questões que foi ressignificada, né? Exato. É interessante. Hoje a gente tem. Então, hoje você que tem mais de 50, já deixa aí nos comentários aí. Que Deixa tá aí, aí, já deixa aí, fala, eu sou mais de 50, que você tem feito a diferença no meio online, né? Com certeza. E minha avó e meu avô estão online constantemente. Nem assistem mais Acompanha. televisão. É só. Assiste os programas, Não, assiste o podcast. eu até assim, eu conheci o professor. Posso chamar de professor? Pode, fica tranquilo. Tá. É mais mestre do que pastor hoje? Os dois, né? É dá na mesma. Mas professor eu gosto mais. Maravilha, pode ser professor. Eu conheci o professor no TikTok, né? O TikTok. Quando eu vi você ministrando lá, falando, botando para quebrar mesmo, eu falei, opa, legal. Aí comecei a seguir, acho que tá com mais de 200 mil lá, chegando a 300 Já mil. estamos com uns 240 mil no TikTok. 240 mil. Na vizinha nós estamos, seria o Kawaii, né? A 85 mil. Instagram, umas 30 mil pessoas. Olha só. Uma galerinha seguindo nós aí. Que legal. Mas lembrando, né, que a melhor plataforma que existe é o YouTube, né? Sem dúvida nenhuma. Ajuda aí, YouTube, por favor. Né? E ninguém assiste outra coisa além dos shorts. Né? Vamos ser sinceros aqui, né? Para ver se ajuda a gente aqui, né? Tem que ser, né? Que senão é muito difícil, né? Vamos lá para Diabólica Base Bíblica. O que nós vamos falar hoje aqui? Agora. Vamos para a Bíblia. Vamos lá, então. Eu trouxe uns textos aqui que a gente conversou um pouquinho antes, mas a gente não falou nada sobre eles. Exato. E eu vou fazer o papel de interrogar mesmo, né? Porque são Perfeito. textos que provavelmente você já duvidou aí, talvez você já até questionou, e vou fazer um desafio. Se você assistir agora e falar assim, eu tenho esse texto que vocês não citaram e eu tenho dúvida, coloca nos comentários. Coloca aí, pode mandar. Que aí depois você pode discursar lá nas suas redes, pegar Exato. o trecho, o comentário e responder, Com que é certeza. bem legal, né? E nós vamos falar então alguns textos aqui. Lembrando, no finalzinho nós vamos falar até sobre Malaquias 3:10, é isso mesmo? Eita, um dos mais polêmicos aí que gera... Então vamos lá. Quebra-pau pra tudo quanto é Vamos lado. começar devagar, Vamos lá, Amém. Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Você quer que eu vou ler? Pode ler. Tá, eu vou ler, que é um texto complicado. Você falou, o que está lá em Deuteronômio 28, 13? Eu vou ler para você. A dinâmica vai ser o seguinte, eu leio o texto Exato. e o professor Vamos para cima. rebenta. Vamos para a interpretação. Aí nós lá. vamos comentar o que as pessoas pensam do texto e realmente o que o texto quer dizer. O texto quer dizer, Vamos lá. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e cumprir. Exato. Eu sentia um arrepio aqui. Não tem como ser pentecostal. Ouvir essas palavras já dá vontade daquele glória. Da manifestação na igreja. Por quê? Porque esse é um texto, e você vai concordar comigo, pastor, você que também vive no evangelho, né? Sim. Foi criado no evangelho, que acabou se tornando um jargão de pregador, né? Se tornou um jargão. Se torna tipo um amuleto. A pessoa tá pregando ali e, de repente, para trazer uma palavra ali triunfalista, Deus te chamou por cabeça. É para você estar em cima e não por baixo. Aí já começa a usar o texto com a interpretação particular. Não vai para o texto, para o contexto. Não faz aquilo que nós chamamos no mundo acadêmico de uma exegese bíblica para entender o que está acontecendo. Para quem que Moisés está falando aquilo, por que Moisés falou. Não faz essas perguntas para o texto. Já lê ali, acha que é aquilo e acabou. Vou usar assim, e aí causa esse grande problema que tem essas tendências diabólicas, né? Essas tendências diabólicas, essas bases bíblicas diabólicas, que não tem, na verdade. As pessoas usam esse texto de forma isolada dentro deste sentido, e eu tenho certeza, você pode colocar no comentário que você está assistindo aí, se você já não ouviu esse texto usado dessa forma. Você vai conquistar. Você tem que ser cabeça no seu trabalho, você tem que ser chefe. Nada contra isso. Que Deus te prospere mesmo no seu trabalho, não de que nas áreas da sua vida, mas... O discurso não está errado. Só não está alinhado com a palavra, não tá. né? Porque, veja que incoerente. Tá bom, aí a pessoa ouve aqui no culto, você jogando essas palavras para a igreja, Deus chamou por cabeça, lá no trabalho você vai ser chefe. Aí a pessoa interpreta isso ao pé da letra mesmo, como muitos interpretam. Vixe. Chega outro dia no trabalho, mete a mão na mesa do chefe e fala o seguinte, você vai me promover porque Deus me chamou por cabeça. O que vai acontecer lá, pastor? Vai ser mandado embora. Acabou, e o cabeça, onde que ficou aí? Então esse texto, ele não pode ser usado assim. Tem uma base
simples de interpretação que nós usamos, que é todo texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. Contexto. Se eu recortar esse versículo de um contexto, ele não faz sentido, ele só faz sentido ali dentro. Não, e aqui o pessoal não recorta nem o versículo todo, né? Só algumas É palavras. só o primeiro trecho aqui. Cabeça. Eu acho que você já deve ter visto, né, algumas pregações. Nós vamos Exato. ler, por exemplo, aqui é Deuteronômio 28:13, parte A. Só a A. Já desmantela o texto. Não lê a B, porque a B desmonta o A. Acabou. Então, quando você tira um texto do contexto, você está desconstruindo a ideia principal e primordial do autor bíblico. Exemplo, vou dar um exemplo simples. Pra você ver como que eu posso manipular. Ou não entender se eu tirar do contexto. Se eu falar para você manga, se eu não terminar a frase, você não sabe se é a manga de uma camisa ou se é a manga fruta que eu vou cortar para me alimentar, para saborear. Você vê isso no pessoal que ensina inglês? Você já viu? Aquele pessoal no TikTok? Dando essa mesma explicação. Que ela fala a mesma palavra em várias ocasiões diferentes, então, se eu recortar essa palavra do contexto, ela não vai fazer sentido fora daquele contexto. E, excepcionalmente dentro desse texto, por que isso não pode ser aplicado e usado para a igreja? Né? Por quê? Primeiro, porque o Novo Testamento, claramente, o apóstolo diz que o cabeça da igreja é Cristo. Sim. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja, nós fazemos parte desse corpo místico, onde todos os membros são importantíssimos. Então, esse texto ele deve ser visto à luz do contexto da época, de Moisés. O que está acontecendo? O livro de Deuteronômio é um livro que ele nasce às beiras do Jordão, já para ser atravessado o Jordão, e Moisés vai discursar para um povo que nasceu na peregrinação do Êxodo. Porque o que Deus fala com Moisés é o seguinte, por conta lá da rebelião, no pé do monte, que eles levantam lá o deus Ap, né, que era representado por um bezerro, era uma entidade pagã egípcia, e eles corrompem ali, adoram, cai na idolatria. E ali Deus começa a falar que não vai mais com esse povo, vai destruir esse povo, aí Moisés intercede, e aí tudo bem, esse povo vai, mas tem um porém. Quem saiu com 20 anos a mais do Egito não vai entrar na terra. Vai morrer tudo. Então os filhos iriam entrar, e quem saiu com menos de 20 anos de idade, com exceção de Josué e Caleb, que foi fiel a Deus. Então aí no livro de Deuteronômio é a reditação da lei. Moisés ele está reditando, é como se ele sentasse ali e começasse a ler de novo. tudo que aconteceu. Ele está falando, porque muitos não viram o que aconteceu. Só lembrando, você dá aula. Exato. Através de live, né? Live né? E aulas gravadas também. Tá, porque isso que ele está fazendo isso aqui é a introdução bíblica do livro de Deuteronômio. Exato. E que se você não souber, você não interpreta, não tem como. Isso é necessário o estudo mais aprofundado para não ser enganado. O que Moisés disse, né? Porque todo mundo quer saber de tudo menos o que Moisés disse, né? E aí, quando você chega nessa sessão aí, que está entre as bênçãos e as maldições, né? Que se você pegar ali o capítulo 28 e 29, você vai ver o quê? As bênçãos e as maldições. Se fores obediente ao Senhor teu Deus, e ouvir ele te abençoará, te prosperará, mas se for desobediente, a maldição virá sobre ti. E essa ideia de cabeça está dentro deste contexto de bênção e maldição, de obediência e desobediência. Então, quando Deus fala aí, se vocês forem obedientes à minha voz hoje, eu colocarei vocês por cabeça das nações, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Ou seja, Deus, nesse contexto, está falando que a nação de Israel seria a cabeça das nações se fosse obediente. E não estaria por baixo, mas sempre por cima. Nós, pastor, que estamos à frente da história, e a história é progressiva, sabemos o que aconteceu. Israel não era muito obediente. E geralmente ele não estava por cima, estava por baixo. Estava sempre sendo oprimido porque era desobediente a Deus. A ideia desse texto era que Deus, através da nação de Israel, queria usar eles como imã de influência para atrair essas nações a Deus. Pelo jeito que Israel vivia, se portava, e eles assim automaticamente conheceriam o Deus de Israel e ia querer ser igual ao povo de Israel. Só que aí aconteceu ao contrário, Israel, em vez de influenciar, foi influenciada. Então quer dizer que eu não posso pregar esse texto na igreja. Não, você deve pregar esse texto na igreja, mas do jeito certo. Explica o que está acontecendo, explica quem é cabeça, e aí você traz a aplicação. Essa ideia ainda permanece. Qual a ideia? Deus separou a igreja para trazer o mundo para viver como a igreja, não a igreja ser influenciada pelo mundo. É simplesmente isso que o texto diz, não tem nada aí de triunfalismo, isso daí se cumpre com a nação de Israel. Impecável, é isso mesmo. Tem muito a ver isso aí com o culto Vem Novinha, né? Não deve ser. Não deve ser. Que polêmica, Vem Novinha, meu Deus do céu, isso é um absurdo, gente. E não vale tudo, né, para trazer.
Não. Não vale Essa tudo. ideia do pragmatismo religioso, que não importa a metodologia, que importa a igreja lotada, isso daí, para mim, é o caminho da heresia. E nessa questão, até, por exemplo, quando a gente fala sobre Israel, Israel foi chamado para ser bênção às nações, né? E isso, a promessa que fez para Abraão. Só que eles se fecharam, ou seja, a promessa é nossa, né? Esse povo que está aí fora não vai receber nada. Exato. E aí era proibições atrás de proibições, né? Você não pode fazer parte, você não pode. Estava até lendo sobre os cananeus, foram proibidos 10 anos, 10 gerações, né? 10 gerações de fazer parte do povo de Israel. Exato. Mas na geração de Jesus, né? Na genealogia de Jesus tem 2 cananeias, né? Os moabitas também foram proibidos e tem uma moabita. O projeto de Deus nunca foi só Israel, né? Eram tanto todas que as você nações. vê no Velho Testamento, Jonas vai pregar para quem? Nínive. O povo era assírio lá, não tinha nada a ver com Israel. Você vê nos profetas, já falando, os profetas maiores falando que Deus faria um novo concerto com o povo, uma nova aliança, que essa viria os gentios. Então a ideia de Deus não era só exclusivismo de Israel. É claro que através do tronco genealógico de Abraão, que é a promessa que Deus faz para ele, em ti serão benditas todas as nações, que aí se engloba todo mundo. Só que acabou nascendo um exclusivismo que tem até hoje dentro de muitos judeus, né? Esse exclusivismo, que aí vem com as tradições, você vê isso nos evangelhos. Ah, mas Jesus come com os publicanos e com os pecadores, tipo, já fazia uma distinção. Eu preguei sobre isso ontem numa conferência que falava sobre a graça. Eu preguei sobre esse exclusivismo que tem dentro do judaísmo, na classe farisaica, tinha muito isso. E isso ainda vem um pouco para a igreja. Eu vou te falar uma questão, eu não sei se faz parte do pensamento comum do estudo do judaísmo, mas conversando com um judeu, esse texto é um dos textos que faz com que exista esse exclusivismo. Nem eles mesmos sabem entender o texto. Quer ser, tipo, a cabeça dele é influenciar, não ser líder de estar por... Não. Eles acreditam que eles foram escolhidos para ser além das nações, estarem por cima das nações. Eu não sei se é um pensamento do estudo do judaísmo, ou seja, em comum, mas particularmente deste cidadão que estava me explicando, ele falou isso. Ele falou, não, nós somos a cabeça. Sim, todos têm que se referir a nós. Nós somos os escolhidos. Eu tive o privilégio de estudar quase um ano com um grande professor de hebraico, hoje ele está muito famoso também no Brasil, chama Renato Shalom. Não sei se você conhece. Ele é até professor também do Rodrigo Silva, arqueólogo, ele também é professor dele. E ele morou em Israel há alguns anos. E eu especulava muito ele, conversava muito sobre isso, sobre esse exclusivismo que tem dentro do judaísmo. E realmente ele me falou que não é todos, mas alguns têm esse ar de superioridade por ser descendente de Abraão. E, não, porque Deus escolheu Abraão, escolheu o nosso povo para revelar os oráculos e suas verdades. É claro, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nós temos um grande débito com o judaísmo, sim. Porque sem eles não tinha Jesus. Sim. Jesus, ele era judeu. Ele era descendente de Abraão, de Davi. Só que isso não traz, tipo, uma salvação étnica. A salvação está em Cristo. Né? Sim. Qual que é a carta de Paulo que diz que a nossa pátria é celestial, porque nós somos nascidos de Cristo? Ele comenta sobre isso daí. Me perdi agora, mas eu vou procurar, eu falo até o final aqui. Ele fala assim, você é pátria celestial, né? Ou seja, não há etnia, né? E também não há grego, não há judeu. Não há divisão, não há distinção. Jesus, todos nós fomos enxertados na verdadeira. Exatamente. Verdadeira oliveira. Que loucura, né? Que loucura. E aí esse texto aqui é pregado e geralmente eu vi muitas vezes esse texto como jargão, né? Até porque hoje a questão você está sofrendo hoje, você isso aqui começa com aquela entonação, mas na hora que vem mas Deus te chamou como já levanta a mão, e não cauda. E muitas vezes dá o cal. Dá aquela esticada. Enquanto não... O povo vibra lá embaixo. Lá. O termômetro, né? Meu Deus do céu. O termômetro Monstros S.A., né? E tem algo que eu uso muito nas minhas aulas com os meus alunos que vão acompanhar também aqui esse nosso programa hoje, eles já estão acostumados com isso, que eu falo que um mal que tem dentro da cultura do cristão brasileiro é a interpretação errada hereditária. O que acontece? É como uma bola de neve, pastor. Alguém lá atrás entendeu esse texto errado e pregou errado. E alguém lá sentado na igreja ouviu e não foi ler e interpretar o texto e repregou errado, e está sendo repregado errado, e continua sendo repregado errado. E se a pregação está errada, está distorcida, a aplicação também é distorcida. Com certeza. Então isso tem que ser. Não, eu aprendi assim com o meu avô, com o pastor do meu avô, que batizou o meu avô. Exato. E aqui é um gancho muito grande para quê? É um alerta também, pessoal. Porque lá atrás, esses que acabaram interpretando errado e pregando errado, eles não tiveram a oportunidade que nós temos hoje, que o pessoal tem hoje. Hoje é enganado, né? Não procura conhecimento bíblico quem não quer. Com o acesso e o advento da internet, a acessibilidade que nós temos hoje para estudar, você estuda do seu celular,
Você estuda do computador, do tablet, da televisão, você estuda a hora que você quiser, no ponto de ônibus, voltando para casa do metrô. Então, hoje só é enganado quem quer, porque está aí o acesso ao conhecimento bíblico, né? E aí tem o lado daquelas pessoas que querem investir nisso e para não ser mais enganado, não ser passado para trás e viver o verdadeiro evangelho, mas também tem um lado oposto, você que também trabalha muito com a internet, sofre que nem eu, que são aquelas pessoas que vêm, querem continuar no erro, não admite isso e acaba aí partindo para aquilo que nós chamamos de ad hominem, né? Começa atacando nós. Ah, você é herege, tipo, não concorda com aquilo que nós estamos explicando, não consegue refutar porque não conhece Bíblia, não quer conhecer Bíblia, não quer estudar, acha ruim de quem estuda, né? E aí ainda vem atacar pessoas. Não, eu já fui refutado algumas vezes. E a maioria das refutações realmente são: você é um herege, você tá distorcendo a Bíblia, não falo mais. Ah, que Isso é palhaçada, horrível. essas coisas. Acaba sendo pior que ímpio. Mas refutação teológica, cara, é muito difícil. Agora, quando tem uma refutação teológica, opa, Esse eu vou comentar. preciso observar isso aqui. Exato. É a leitura Eu que preciso faço. rever. Né? Até eu tenho um professor, chama Lourenço Estelio Rega, é um cara que eu amo mesmo, assim, um professor que eu amo. Ele é pós-doutor em bioética pelo Einstein, é um professor de ética, é uma pessoa incrível, assim, sabe? E ele falou assim: teologia é escrita a lápis com reticências. Exato. Tem que estudar. Tem. Você nunca vai saber tudo. Não tem fim. Não, é um infinito, caminho que você vai passar a sua vida inteira estudando e cada dia que você estuda você aprende mais. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é algo infindável. Tanto que nós passaremos na eternidade, conhecendo a Deus e jamais conheceremos Deus na sua totalidade porque Ele é infinito no seu ser. Então é um caminho que quando você entra, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E tipo assim, alguns até... Isso aqui é bizarro. Alguns querem evitar porque o texto diz que quem é muito é dado, muito é cobrado. Então, tipo, se eu aprender muito, vai ser pior. Não, você precisa, como cristão, estudar a Escritura Sagrada para ser o melhor cristão, o melhor marido, o melhor filho, o melhor servo de Deus, o melhor cidadão do céu. Cabeça. Isso é maravilhoso. Cabeça. Não, não cauda. Cabeça e não Ai, cauda. ai, ai. Tá impregnado em nós, né? Tá Tá impregnado. Vamos lá, Joel 2,13. Esse aqui é rasgar o vosso coração. Foi o título que você mandou aqui. Isso. Aí eu vou ler, ó. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Exato. Esse é um texto que, na verdade... Esse não faz parte do contexto da minha Você caminhada. não conhece, né? Não. Eu vou te explicar o porquê que talvez você não teve contato com esse texto. Esse texto, geralmente, ele foi usado de forma errada para um grupo de cristãos que viveu na igreja pentecostal, nas Assembleias de Deus, na década de 90. Porque na década de 90, pastor, saiu uma saia, eu não sei o nome daquela saia, as irmãs vão saber, que tem um corte atrás. Você já viu aquela saia que tem tipo um cortinho atrás? Eu não sei o nome. Nossa, agora... Você tá entendendo? Uhum. Aí saiu Agora aquela eu entendi. Você entendeu? Saiu o aquela saia terno com corte e o terno, alfaiate. corte italiano, tudo. É. Então, quando saiu essas roupas com esses cortes, alguns pastores da época, para proibir o uso dessa saia e desse terno, que era lançamento na época, se valeu desse texto. Olha, irmãos, nós não podemos usar roupas rasgadas, porque está escrito em Joel 2,13, não rasgai as vossas vestes. Nossa, Isso daqui... aí eu não sabia. Eu lembro disso, isso é até curioso. Eu lembro disso, que eu era criança na igreja nessa época, e eu ouvi isso, eu convivi com isso. A minha mãe viveu debaixo dessas regras, né? Desse legalismo, né? Legalismo morto, miserável, enfim. Mas era uma interpretação totalmente equivocada. Quando que, na verdade, você vai para o texto... Joel nunca quis falar disso. Primeiro que nessa época não tinha saia. Nessa época também não tinha terno. Então o que o profeta Joel ele quis falar sobre não rasgar as vestes, mas sim rasgar o coração? Se nós não se transportar para a cultura da época, nós jamais saberemos. Não vamos entender. Alguns vão entender o que eu estou falando aqui. O que ele quis dizer com isso? Houve a novela aí, pode falar aqui de canal de mídia? Pode, Tranquilo? pode. Teve o canal aí da Record, que uns tempos atrás Record aí... não pode, cara. Meu Deus, deu ruim. Direito autoral? Pode. Não, Teve o canal da Record aí. O canal da Record passou aquela série, Os 10 Mandamentos. E lá retratou o que seria rasgar as vestes. Então, explicando pro pessoal, pra galera. Um judeu, quando ele queria mostrar publicamente que ele estava arrependido, angustiado, triste, contrito,
ou se humilhando perante Deus, o que ele fazia? Ele ia numa praça pública, num lugar movimentado, ele rasgava a sua túnica e jogava terra ou cinza na cabeça. As pessoas que olhavam aquilo entendiam que ele estava mostrando algum sentimento de arrependimento, de humilhação, que estava angustiado. Então, como Deus é o Deus que sonda os corações e conhece o povo da época de Joel, que é um período incerto, não sabemos qual o período ali que Joel viveu, porque não é citado o rei da época dele. Alguns cogitam aí 900 a.C., outros 700 a.C., enfim, um período incerto. É pós-Babilônia, né? Então, alguns jogam ele lá na frente, outros jogam ele lá atrás. Não dá pra saber o certo. E o texto não deixa claro, não deixa né? claro, porque ele não cita o rei, ele não é familiarizado do rei, do contexto dele. Mas o que acontece? Então, como Deus ele sonda os corações, o povo está totalmente ali, abandonou a Deus, e nos primeiros capítulos ele cita até a ideia dos gafanhotos, aí aparece aí. É aqui que a revelação. Vai chegar em Malaquias. Final. E essa primeira parte do capítulo aí de Joel, esses gafanhotos que viria, dá a entender, pela exposição dele, que seria o exército da Síria, que iria invadir o reino norte de Samaria, e alguns interpretam que a Babilônia, que invadiria Judá em 586 a.C. Então o que acontece? Como Deus sonda o coração, o profeta diz o seguinte: não rasgue as vestes, rasga o coração. Qual é a aplicação desse texto? É como se Deus falasse assim, ó, para de ceninha, para de teatro. Você fica aí no meio da praça rasgando a veste. Tá querendo impressionar quem? Querendo impressionar quem? Mostrar pro povo que está arrependido? Eu enxergo o coração, quero que você se arrepende aí dentro, que você rasgue o seu coração e me busca de verdade com pranto, com choro. Então não tem nada a ver com sai eterno. Esse dá para pregar dentro desse jeito. Desse jeito. Ó, para de fingir que você é super, hiper, mega espiritual e de verdade busca Deus no seu Tem muito a ver com os votos de hoje, Exato. com o jejum. Exato. Né? O irmão chegar batido na igreja, né? O que foi? Ah, eu tô de jejum. Só pra despenteado, nem lavou a boca, né? Pelo amor de Deus. É por aí, ceninha. Essa é a ideia mesmo. Então o texto caramba, não tem a ver com na hora que você falou, sabe efeito Mandela, né? Que, nossa, é mesmo. Entendeu? Entendi. Uau, a saia. Até a hoje. saia. Como é que eles usam pra calça rasgada hoje? O terno, mano, eu já ouvi falar do terno mesmo. Eu preguei muito em igrejas, né, com questões como essa, e muitas vezes tinha vários problemas, na verdade, não era só o terno, tinha a barba, que eu usava uma barbona. Até postei aí, tava aí no Instagram, aí nos stories, o cabelão, e terno cortado atrás, e aí... Todos esses, mas eles nem falavam do terno, eu acho que o problema da barba e o cabelo era maior. Era então maior a aparência da barba. Nem olhava o terno. O terno tá bom, deixa cortado mesmo. Exato. Mas, cara, na hora que você falou, é verdade, né? O terno tinha que ser reto. Tinha que ser reto. Tinha que comprar o terno na Conde de Sarzedo. Na Conde de Sarzedo. Lá que tinha o terno ungido. Na Crentolândia, a Rua dos Crentes. Deus, a Crentolândia. Cuidado quando for. Seja rápido, porque se Jesus voltar... Pelo amor, é terrível, né? É perigoso. Lá é perigoso. Lá é perigoso. Não que não tenha lojas boas, lá tem loja. Pelo amor de Deus, hein? Eu tenho pessoal lá, alguns amigos lá tem lojas que eu vou já... Incrível, tá? Geralmente quando eu venho na capital, eu vou lá no centro e passo na Conde. Lá é dureza. Tem muito lugar duro, né? Nossa. Difícil. Vamos lá, Amós, capítulo 4, verso 12. O que diz nesse texto? Calma aí. Portanto, assim te farei, ó Israel. Falou a Israel já... Aleluia! O povo já começa a chorar, já dá um arrepio. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E aí? Esse texto fala que é arrebatamento. É arrebatamento. Isso aqui não tem outra interpretação. Parousia, né? A volta de Jesus. Pessoal, esse texto ele é usado de forma errada até hoje. Outro dia eu coloquei ele no meu Instagram, nos stories. Eu passei pela cidade, estava no muro de uma casa esse texto. Te prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. A frase de impacto é linda. É linda. Só que quando você vai analisar o texto e o seu contexto, vou usar um termo bem técnico, a pericope do texto, quando você vai analisar ela, você vai ver que não tem nada de arrebatamento, pastor. A ideia do arrebatamento, ela não está presente no Velho Testamento. O arrebatamento é essa ideia do harpazo, ser arrancado com força, ser tirado. Ela nasce no Novo Testamento, tanto que quando o apóstolo Paulo vai falar do arrebatamento, o que ele diz? Eis que eu vos digo um mistério. Até para eles era mistério essa ideia do arrebatamento, porque o arrebatamento nasce em João capítulo 14. Jesus promete que vai voltar para buscar a sua igreja. Velho Testamento, exegeticamente, interpretação bíblica, Velho Testamento não existe um único texto que fala do arrebatamento da igreja. Primeiro que o arrebatamento é diferenciado para alguns da segunda vida, que não é o tema de hoje. Mas lá no Velho Testamento fala de uma única vinda visível.
Mas a ideia do arrebatamento ser arrancado com força, ela não existe no Velho Testamento. Quando você analisa esse contexto do livro do profeta Amós, logo nos primeiros capítulos, você vai ver ele pregando contra as mulheres de Samaria. Ele chamando as mulheres de vacas de Bazã. O que estava acontecendo nesse contexto? Teve um momento de grande prosperidade para o Reino Norte. Lembrando que Israel teve um período que ele se dividiu. O pessoal que não conhece muito bem da história, houve 3 monarcas que governou sobre todo Israel. Saul governou 40 anos, depois Davi governou mais 40 anos, e depois Salomão governou mais 40 anos. 120 anos que houve um único rei governando sobre todo Israel. Depois, por conta do pecado de Davi, na época de Salomão, após a morte de Salomão, o reino é rasgado. Roboão, né? E Jeroboão. Né? Tem a divisão, 10 tribos só por norte, 2 tribos ficam no sul. Então, o que acontece? O norte teve período que foi muito próximo, mas era o mais apóstata. Onde teve os piores reis. Lá governou 19 reis, a maioria tudo apóstata. Lá que estava Acabe, estava toda aquela turma lá. Então, o que acontece? A classe rica estava oprimindo a classe pobre e miserável. E Deus, aí nesse contexto, começa a falar que quer destruir esse povo. Está com raiva deles, por conta do pecado deles, do que eles estão fazendo. Então, quando chega aí no verso 12, o te prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, não é arrebatamento, não é bênção, o te prepara aí assim, te prepara que eu estou vindo contra você e é juízo. Eu estou vindo para corrigir, e veio, em 722, com Salmanasé, o rei da Síria, que destruiu o Reino Norte, as 10 tribos, que é quando surgiu o Samaritano, que é a união de Assírio com... E diretamente aqui ele está falando com o Reino do Norte. O Reino do Norte, tá? É uma pancada. Ele chama de Israel porque são todos os israelitas, ou ele chama de Israel especificamente porque... Legal, essa é uma pergunta muito top. Quando teve essa divisão do Reino Norte e Reino Sul, o Reino Norte, que a capital foi Samaria, ele era às vezes reconhecido como Siló, às vezes como Efraim, ou Samaria mesmo a capital, e o Reino Sul, aonde estava o templo, Jerusalém, era chamada de Judá, que ficou 2 tribos, Benjamim e Judá. Então, quando fala Israel aí nesse contexto, se refere ao Reino Norte. Falou Judá, Reino Sul. Quando tem a divisão do reino, falou Israel, é Reino Norte. Falou Judá, Reino Sul. É a parte de cima. Parte de cima, as 10 tribos. Então, o encontro era contra eles, por conta de todos esses pecados, e aconteceu em 722. Não que o Senhor não veio com juízo e correção sobre todos, né? Mas cada um em seu momento, sim, né? Sim, teve o juízo ali foi retratado como e os porquês também foram diferentes, né? Sim. Deus tinha propósitos Isso é muito diferentes. legal, querido pastor. O Reino Norte, ele cai em 722 a.C. O Reino Sul vai demorar quase 200 anos para cair. Cai em 3 levas, né? Aí as datas não são muito precisas, tem briga dentro do mundo acadêmico. Alguns falam que a primeira investida dos caldeus, dos babilônicos, sobre Judá e Jerusalém foi por volta de 603 a 601, a segunda 597 a 596, e aí a terceira, que é a mais citada, que é a mais memorável, que é quando Nabucodonosor desce, arrebenta com tudo, é por volta de 585 a.C., 586, que essa é a mais clássica. Aí Daniel já está lá na Babilônia nesse contexto, Ezequiel também já está lá já, e Jeremias é o único que está ali em Jerusalém nesse contexto. Até eu preguei sobre isso alguns tempos atrás numa série de mensagens, e eu estava falando sobre a forma de cativeiro que era diferente dos assírios e dos babilônicos, né? Totalmente. Os assírios chegavam e tomavam todo mundo e virava escravo. E eram cruéis. E eram cruéis. Matavam de forma... Os babilônicos, ele pegava a parte do povo que era a alta sociedade, inteligente. Vai servir nós no palácio. Vai servir no palácio, vai se tornar parte de nós, né? E parte deixava no local e enviava babilônicos para as terras para... seus governadores. Para difundir a cultura, porque nesse período de Jeremias, né? um é assassinado lá, Gedalias. É colocado como governador quando Nabucodonosor invade. Jeremias fala para todo mundo ficar submisso. O povo não quer ficar submisso, quer fugir para o Egito. Mata Gedalias, que era o governador que foi colocado para a Babilônia, e levam contra a vontade de Jeremias para o Egito. Jeremias teve uma passagem no Egito e alguns cogitam que Jeremias escreveu Lamentações no Egito. Que interessante, hein? Legal. Que interessante. Essa é nova para mim. Essa daí é bem legal. Interessante. E essa questão da forma de cativeiro diz muito a respeito quando termina o cativeiro, né? Exato. Que aí nós vamos ver os problemas lá com Zorobabel, Ageu... Top. E outra, você fala da diferenciação do cativeiro assírio da babilônico, é tão legal que na Babilônia você tinha liberdade de culto. Eles eram politeístas. E é na Babilônia, quase ninguém sabe disso, é na Babilônia que nasce a sinagoga. A sinagoga nasce na Babilônia. Caramba! Aí quando eles voltam, 70 anos depois, para Jerusalém, cidade tá devastada, aí através, provavelmente, de Esdras, que constrói a primeira grande sinagoga em Jerusalém, que é a grande sinagoga que é citada, e ali nasce o Sinédrio, na época de Esdras e Neemias. Isso é muito curioso. Que loucura, hein? Que loucura. Nossa, tem tanta coisa, né? É coisa demais. Meu Deus do céu. É fascinante. Vamos pro próximo aqui,
Que legal, hein? Eu já até deixei aqui marcado aqui. Eu tô marcando conforme a gente tá esgotando, porque é muita curiosidade, né? Beleza. Essa aqui é maravilhosa também, hein? Essa aqui, a hora que eu ler aqui, olha, se prepara, hein? Vou falar, eu acho que você não pegou, hein? Olha aí. Ah, jargão de pregador, você não pegou. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Tá aí, ó. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor do céu, cara, esse texto acho que é o usado mais errado da história da igreja. Esse é um dos mais Tem errados. louvor sobre isso, né? A glória da segunda casa. E quando você vai ouvir a explicação, né, que as pessoas trazem para esse texto recortado do livro de Ageu 2:9, né? Isso. Você vai perguntar para a pessoa fala assim, ah não, esse negócio aqui tá falando, sabe o quê? De reconciliação, né? A pessoa tá afastada, deu uma abandonada lá dos caminhos do Senhor, aí o pregador no final ali fazendo o apelo, né, a confissão pública, vem aqui essa noite se reconciliar, porque a glória dessa segunda casa vai ser maior que a da primeira. É um apelo sem pé e sem cabeça, porque não faz sentido nenhum. Se esse texto estivesse falando de reconciliação de alguém que se afastou, então eu vou fazer o seguinte, pastor. Domingo à noite eu venho no culto, eu me reconcilio, venho na frente, estou reconciliando, a glória vai ser maior. Na segunda eu vou me afastar, vou desviar. Que aí eu volto domingo de novo e reconcilio, porque a glória vai ser maior ainda. Né? Não tem sentido. Não, e dá para até ainda ser maior que isso, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou. E outra, quando não é usado, quando esse texto não é usado assim, alguns usam até para casamento, cara. Então, eu ia falar isso. Eu ouvi falar sobre divórcio. Que vai Vou ser maior. Vou casar de novo, agora a glória vai ser maior. Ou tipo assim, você não tá legal naquela igreja, vem pra, tipo aquela pescada no aquário, vem pra cá, porque aqui a glória vai ser maior. Ou constrói um outro templo pra mudar, que não tem problema nenhum quanto a isso, né? Às vezes precisa pra comportar mais pessoas que Deus mandou. A glória desse segundo templo vai ser maior do que do outro. Galera, todo texto, é aquele professor que quer inculcar, igual o professor, o escriba judaico, que inculcava na cabeça da criança. Todo texto é interpretado dentro do seu contexto. O apóstolo Pedro diz o seguinte... Se não é diabólica, a base bíblica. Diabólica, base bíblica. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia ou texto bíblico é de particular interpretação. De tal forma, querido pastor, que o texto ele não pode ser o que eu quero, ele não pode ser o que eu acho. O texto é o que ele é. Eu tenho que extrair aquela verdade que o autor colocou ali para fora, isso se chama exegese, doa ela quem doer. E as pregações heréticas estão acontecendo porque as pessoas não querem fazer interpretação bíblica. Hoje em dia, os pregadores atuais, eles preferem muito mais ir no YouTube, pegar a mensagem de alguém, que ele não sabe se a interpretação está correta e está certa, e repregar essa mensagem cometendo plágio, do que ele se dedicar em uma interpretação bíblica para entender realmente o que aconteceu e trazer verdadeiramente o que aquele texto está falando para a igreja. Pregação, eu costumo falar para meus alunos que pregação só é pregação se você entender o texto. Se você não entender o texto, você não vai pregar o texto. E isso você usa a exegese. Pregação só é pregação se você explicar o texto para a igreja. E pregação só é pregação se você aplicar o texto na igreja. Se você não interpretou o texto, você não explicou o texto, você não aplicou o texto, você fez tudo aqui em cima no púlpito na noite. Só não pregou o evangelho. Entendeu? Agora, esse texto aí, em especial, você mata a interpretação dele no verso 8. Primeiro, nós precisamos se contextualizar. E a explicação aqui é bem legal. Esse profeta chamado Ageu, ele é um dos 3 profetas chamado de pós-exílio. Profeta que veio da Babilônia, depois de 70 anos que nós acabamos de falar. Quando eles chegam em Jerusalém, Jerusalém está devastada. Escombro, rebentou com tudo. Só deixou uma parte lá do muro lá da época de Salomão lá de pé, que é o que tem até hoje, né? E quando as pessoas voltaram, elas voltaram pobres. O povo voltou com a mão na frente e outra atrás. Era escravo que falou assim, chegou lá, volta para sua terra lá. Quando ele chega em Jerusalém, cada um vai cuidar da sua família. Naquela época era Velho Testamento. O culto do Velho Testamento ainda era sacrifício de animais, para encobertar o pecado do pecador. Tinha ofício sacerdotal ainda. Só que sem templo não tem sacerdote. Sem sacerdote não tem sacrifício. Então Deus vai levantar 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, para incentivar o povo novamente a reconstruir o templo. É o mesmo período de Esdras e Neemias, está tudo englobado nesse tempo. É a admoestação, né? Isso. Só que o povo não quer construir, por quê, pastor? Porque algumas pessoas que foram levadas cativos para a Babilônia, quando saiu de Jerusalém, tinha 8, 9 anos de idade, e lembrava daquele templo monstruoso, maravilhoso, pomposo e luxuoso, que era o templo de Salomão. Segundo os melhores estudantes e historiadores,
A quilômetros de distância você viu o resplendor do templo, de tanto ouro que tinha, beleza. Só você ler o livro de Crônicas. Como construir um monumento daquele? Pobre, sem dinheiro, escravo voltando com a mão na frente e outra atrás. O povo não queria construir. Era um templo de pau e pedra, né? Pau e pedra, exato. Aí o que acontece? O verso 8, o profeta mata essa ideia de que Deus não quer ouro, Deus não está preocupado com ouro. Por quê? O que diz o verso 8 desse texto? Minha é a prata e meu é o ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Constrói, porque a glória deste segundo templo, desta casa, será maior do que a da primeira. Então a glória da segunda casa ali não é você se reconciliar, não é no outro casamento, não é trocar de igreja. Era um templo que iria começar a ser construído nesta época, e começou. Teve várias embarcações por invasões que teve em Jerusalém, mas esse templo é o mesmo templo da época de Jesus, que foi embelezado por Herodes. E aí, a grande chave hermenêutica, que é dificuldade para alguns, por que a glória foi maior? Qual é a ideia da glória foi maior? Tem uma possibilidade legal, que é a que eu mais gosto. Vamos lá, no primeiro templo, que está descrito lá em Crônicas, quando foi o dia da inauguração, diz o texto bíblico que a nuvem de glória de Deus pairou sobre o templo, uma fumaça encheu todo o templo, o sacerdote não aguentou, caiu pelo poder de Deus. Todos, né? E todos os enfermos que estavam em volta do templo foram curados das enfermidades. Inauguração do primeiro templo. Isso de Salomão, né? Isso, no primeiro templo de E a Salomão. adoração foi de Asaf ou não? Foi de Asaf a adoração? O contexto engloba ali também. Engloba porque Asaf a mesma, da época de Davi. não tem é um o Asaf, né? A geração ali, Isso, né? a geração, os filhos dele, tá tudo por ali. Esse foi a inauguração do primeiro templo. Tá. Já o segundo templo, Deus não veio na nuvem. Ele entrou lá dentro, pastor. Ele ensinou vários sermões lá dentro. Ele censurou lá dentro os fariseus e os escribas. E ele expulsou os cambistas. Jesus Cristo, Deus personificado em forma humana, ele pregou nesse templo. Deus agora não veio na nuvem, ele entrou dentro desse templo. Então a possibilidade da glória ser maior é porque ele veio lá dentro, pregou lá dentro. Quando criança foi apresentado lá dentro. Essa é uma possibilidade, porque a glória foi maior. E faz muito mais sentido. É exatamente o que penso. Quando a interpretação do texto. É que assim, agora isso aqui é um ponto, isso é uma questão decisiva da minha vida pessoal, que não tem a ver com teologia, mas tem a ver também com a minha vida, né, que é Jesus Cristo, a chave hermenêutica. Não tem como pregar Ageu se não falar de Jesus. É impossível. Não tem. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da Escritura. Na verdade, não tem como pregar nada se não ter Jesus ali como centralidade. E Ageu aqui, essa glória da segunda casa, não é uma glória terrena, né? Então, o casamento agora, não, a igreja agora vai viver. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa glória que é além do que o homem pode oferecer, né? E é a pregação de Cristo, né? Cristocêntrico. E quem é a nossa glória, né? A nossa glória é a vida eterna, né? Exato. É a vitória da cruz, é a salvação. Não é nada disso aqui. É incrível, cara. Ageu, glória da segunda casa. Você vê o poder da interpretação. A questão histórica, se você não souber a questão histórica, não tem como conhecer esse texto. Não tem como. Eu uso uma didática com os meus alunos, os guerreiros conectados. Um abraço para os guerreiros conectados do Reino de Deus que vão acompanhar aqui este programa, a galera que estudou conosco aí. E eu uso com eles aquilo que eu chamo de abismo de interpretação. Eu faço um desenho no quadro. Legal, hein? É muito legal, porque entre nós e a Bíblia, pastor... Essa terminologia é sua. Na verdade, já é de um professor meu que eu peguei pra minha vida. Importou. Importei e uso muito até legal, hoje porque nunca ela tinha é excepcional. É abismo de interpretação. Entre nós e a Bíblia tem um abismo muito grande, um abismo cultural, a cultura da Bíblia é outra, um abismo histórico, a história da Bíblia é outra, um abismo linguístico. A língua da Bíblia é outra. A Bíblia foi escrita pelo menos em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico, algumas porções. A cosmovisão da Bíblia é outra, a geografia da Bíblia é outra, não tem nada a ver conosco, esses aspectos. E se você não se teletransportar, a interpretação bíblica é uma viagem no tempo. Se eu for pregar o Novo Testamento, eu tenho que voltar 2.000 anos atrás, uma outra cultura, não é a mente latino-americana. Se eu for pregar o Velho Testamento, eu tenho que voltar até 4.000 anos atrás. Então as pessoas têm preguiça, não querem fazer isso, preferem continuar pregando errado, aceitando errado, e não viver o verdadeiro evangelho, entendendo a Escritura como ela é. E por isso que acontece essas coisas que nós estamos vendo aí, né? Esses ensinos errados. Hoje em dia, se você for para algum país oriental ou asiático, já tem uma diferença cultural gigantesca. Enorme. É igual, eu vou fazer missões no Japão, na China. Você fala mandarim? Não falo, mas Deus vai me usar. Mano, não vai nessas, tem que estudar. Tem que estudar. Exato, vai aprender a cultura, vai
não tenho dinheiro. Livro, arruma, vai na biblioteca, vai no YouTube. É lógico que você não vai encontrar tudo de bom no YouTube, mas dá para... Vem para as aulas do professor Wesley. Vai aprender o que é pregar o evangelho para a comunidade, para uma comunidade dentro da China. O que é? Tem que aprender a cultura. É possível? É liberado? Ou seja, Isso é muito bacana. Tem liberdade? Não. Chega lá para morrer. Chega lá para não conseguir atingir nada. O senhor que fez teologia também seminária, na matéria de missiologia, ela é fantástica, que trabalha essa ideia de você ir para uma outra cultura, quando você faz essa viagem. Me fez desistir de fazer missões. Isso é tão espetacular, porque tem pessoas, vou dar um exemplo clássico, né? Tem movimentos que tem a vestimenta padrão, que é o terno e gravata, não tenho nada contra, eu uso também, pessoal, não tem problema nenhum com isso. Mas tem pessoa que quer pregar pra tribo de índio, quer vestir, colocar roupa no índio. O índio não vai colocar roupa, gente. É a cultura dele. Eu fui muito além, exatamente, eu fui muito além. Para fazer missões numa tribo aqui do nosso lado, que talvez fique a 200 quilômetros da gente aqui pro interior, né? Que tem tribos ainda. Eu já fui em uma no Rio Silveira. Já é uma outra cultura que você totalmente diferente. Quando eu digo desistir de fazer missões, não que a gente ajuda missões, temos trabalho missionários. Não, eu entendi o termo. Mas eu falei, não é, eu não consigo ir. Não é para mim. Não é do jeito... O povo acha que missionário é colocar a Bíblia debaixo na cidade de vizinha pregar. Nenhum. Não é para mim, não sei. Posso fazer um dia? É lógico que posso. Mas eu conheço minhas limitações. Quem gosta de missões, lê a história de David Livingstone, o peregrino africano. História fantástica. O primeiro homem branco a ser visto por muitos africanos. Vai ver o que é missão. Ver a sua mulher morrer no campo missionário de malária. E você não desistir, continuar pregando. Que louco. Para tribos na África. Isso é missões. Eu vejo os moravianos, né? História linda. Eles se entregaram como escravos para pregar para poder pregar para escravos. Então, deixou a liberdade. Monta no navio, mas vai perder a liberdade. Então, nesse caso, eu ministrei isso alguns tempos atrás, até pretendo trazer de novo essa mensagem, que nós somos o jovem rico. Eu não consigo entregar tudo. E aí os discípulos perguntam, então é impossível? Jesus, é impossível. Mas o que é impossível para vocês é possível para Deus. É salvação, hein? Salvação. Isso é sobre salvação. Salvação, pessoal. Gente, salvação. Eu não posso. Nessa questão eu sou o jovem rico. Eu chego até Jesus, vai às nações. O que eu posso é vir aqui no horto, no máximo, porque eu estou tão preocupado com a minha vida, com os meus afazeres. Essa é a realidade nossa, né? Se preocupamos mais com o nosso bem-estar do que com o reino, às vezes. Mas se não for a salvação, se não for pela graça e por intermédio de Jesus Cristo, a gente não vai ser salvo. Eu tenho esses sentimentos também, claro, e sempre tem esse sentimento que até o próprio Espírito Santo nos faz para nos impulsionar a pregar, a viver mais o Evangelho do Reino. Quando eu leio algumas cartas de Paulo, ele fala, né, o incômodo que ele trazia, na onde que ele chegava. Ele falava que para alguns ele era a escória da sociedade, ele era tido como lixo, ele incomodava com o Evangelho que ele vivia, que ele pregava. E o que aquele homem fazia sem rádio, sem internet, sem Instagram, sem TikTok, sem Kawaii? Chegava numa cidade, 2 anos ali, o Evangelho tinha sido disseminado. E aí você fala, cara, o que eu tenho feito para o Evangelho? Claro que nós temos feito aquilo que nós podemos fazer. Mas, tipo assim, nós poderíamos se doar muito mais. É verdade, é verdade. É top. Que loucura, hein, mano? Vamos aí. Que da hora. Passamos o quê? Ageu? Nós já passamos, Já passamos por Ageu, já. Ó, deixa eu dar um ok aqui, porque tem muita coisa ainda. Coisa boa. Que coisa. Isso aqui a gente tem que fazer um por semana. Um por semana, é legal. Um por mês, hein, desse aqui. Muito bom. João 10:10. Esse aqui é incrível, hein? E aí? É o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eita. Esse aqui tem tanto problema nesse texto. Tem tanto problema nesse texto aqui que foi utilizado. Esse texto aí, a maioria em peso, né? Acho que todo mundo, até quem não é cristão, ouve esse texto sendo usado, aplicado para a pessoa do diabo. Não, esse texto aqui exclusivamente está falando do diabo na primeira pessoa do singular. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas quando, de novo, a mesma historinha, todo o texto interpretado no seu contexto, quando você vai para a estrutura do texto e você analisa as falas de Jesus, para quem que ele está falando, você vai chegar à conclusão simples e exata do texto. Cristo está falando que ali nesse texto, João 10:10, quem veio matar, roubar e destruir são os falsos mestres, ensinadores, professores, falsos messias e profetas. Isso está claro no texto. Ele diz, todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Ele já dá a interpretação. Ah, professor, mas Satanás não mata e rouba. A palavra ladrão é kleptes, né, no grego. Exato. E outra, pastor, essa também é a função de Satanás. Satanás, ele mata, rouba e destrói.
Só que nesse texto especial não está falando dele. Ah, não, mas quem está por trás desses homens é Satanás. Legal, não vou discordar de você, mas tem um porém. As pessoas esquecem que o homem sem Satanás, ele peca também. Por conta da natureza pecaminosa que ainda habita nele. Satanás, ele é aquele que é o sedutor. Ele é aquele que vai proporcionar oportunidades. Mas o homem sem Satanás, ele peca. Você vê que ele influenciou Eva, mas Eva pecou. Satanás não estava dentro dela, ele influenciou. Então o homem sem Satanás, sem o demônio, ele também peca por conta da natureza pecaminosa. Aí aqui vai entrar em outro contexto, milênio, Sim, literal. Não, mas você acha que essa tradução, porque assim, você pode pegar várias traduções, tá lá a palavra ladrão, né? No discurso, Jesus fala cleptes, que tem como é que eu posso dizer? A característica da palavra ladrão, mas que o seu público-alvo entendeu que eram falsos mestres. Que roubava. Mas ele não podia falar falsos mestres, porque senão era motivo para na hora prender ele ali e acabou. Apanhava, era linchado, como muitas vezes tinha que sair meio que difícil. E ali ele fala como se fossem metáforas, né? Exato. Para poder... Jesus Cristo, ele usava... Por que Jesus Cristo usava muita parábola? Ele usava muita forma de linguagem, metáforas, símbolos, símile. Ele usava muito isso para poder trazer essas... Igual ontem. Ontem eu preguei sobre parábola. Eu preguei uma tríplice parábola ontem, né? Ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. A seguida, né? A tríplice parábola ali. E o que acontece? A parábola, que esses ditos de Jesus, essas formas de Jesus falar, ele usava a história, né? A didática do contexto cultural da época com ensinos espirituais e verdades morais. Então era muito mais fácil. Eles entendiam. Só que era aquele jeito que eles entendiam, meio que apanhando com estilo, você batendo com estilo, entendeu? Era essa forma que Jesus usava. Quem perseguiu Jesus foi entre aspas, o partido farisaico que ficava ali rodeando e cuidando dessas questões líderes legalistas. Os legalistas. E quando Jesus fala em parábolas, fica dúbio, será que ele é um religioso que está querendo levantar uma nova bandeira partidária, né? Ou será que ele é um filósofo, como muitos que surgem? Meio que indecifrável. Aí nele se cumpria a profecia de Isaías, ouvindo, não entendia, vendo, não compreendia. E aí, no tempo certo, aí sim, Jesus se mostra. E para os apóstolos em particular, ele abria ali o leque. E aí foi necessário Judas, né? É ele mesmo, né? É ele mesmo. É ele mesmo. Ele, ó. Boa. É ele mesmo. Muito bom. É isso. João 10:10. E o pessoal acha que o ladrão aqui é o diabo, né? O diabo, na verdade, leem essa passagem errada, né? Já leem falando do diabo. O diabo, nem vamos abrir hoje Verdade. a Bíblia. O diabo veio matar, nem tá a palavra diabo, ele já coloca no texto. Não, uma imposição ao texto. Não, nem precisa abrir hoje. Hoje eu vou falar de cor aqui. Nunca decorou um versículo. O termo técnico que nós usamos dentro do mundo acadêmico é a exegese. É eu colocar no texto o que o texto não diz. Exegese? Eu coloco. Exegese é tirar. Eu coloco. Eu coloco, é o que eu quero. Ou eusegese também. É boa, eusegese. Eusegese. Essa foi boa. Essa é boa. Não existe essa palavra, né? Você acabou de inventar aqui agora. Patentear. Bateu bem. A minha exegese particular. E olha que se patentear, vou ganhar um dinheiro grande com essa aí, porque tem muita exegese por aí, né? Tá lotado. Jesus Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Chave da morte e da vida, hein? Ó. E aquele que vive, estive morto, e aquele que vive, deve estar continuando de um texto anterior, né? Eu não coloquei todo aqui. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse texto aí... Vai. Esse aqui é um perigo, hein, mano? O que acontece? Você já deve ter ouvido em algum sermão, em alguma pregação, em alguma saudação o seguinte: Jesus Cristo tomou a chave do inferno e da morte. E as pessoas pregam isso com entusiasmo, com vigor e com a alma. E você ouve ele de baixo e fala, ele tomou mesmo essa chave. Porque tem o texto lá do apóstolo que diz que ele desceu as partes mais baixas dessa terra, né? Aí pregou os espíritos em prisões, e alguns vai jogar nesse momento ali, que aí já é outro texto, é outra possibilidade de interpretação. E diz ali, então, aí junta que esteja Apocalipse, que Jesus foi lá e alguns ainda faz alegoria clássica, né, pastor? Jesus chegou, meteu o pé na porta do inferno, deu um tapa na cara do diabo e tomou a chave da morte do inferno na mão dele. Só que você não vai achar um único texto bíblico que mostra Jesus tomando a chave da mão do diabo. Quando você vai para este texto de Apocalipse 1,18, no texto original, no grego, o termo que aparece ali é epi.
Não, aliás, na verdade, agora eu confundi. Epi é lá em Apocalipse, eu tô com o texto na cabeça. Dentro desse texto aí, o tempo verbal da fala aparece no indicativo do presente ativo. Quando diz, e tenho nas minhas mãos a chave. Essa ideia que aparece no indicativo do presente ativo mostra para nós... E tenho, né? E tenho. Mostra para nós que a chave sempre teve nas mãos de Jesus. Nunca sai das mãos dele. Ou seja, ele sempre teve a chave da morte e do inferno na mão dele. Ele não precisa tomar de ninguém a chave. Então, este jargão pentecostal de que Jesus tomou a chave da morte e do inferno, ele não existe, ele não é bíblico. Isso, na verdade, não passa de uma falácia ou aquilo que nós chamamos de heresia, que é uma imposição à Bíblia Sagrada. Isso não existe. A chave sempre esteve em poder das mãos de Jesus Cristo. Nunca saiu da mão dele. Ele não precisou tomar a chave de ninguém, porque ele sempre teve esse poder nas mãos dele. Eu fui checar aqui o tempo verbal, né? É realmente, é o presente ativo. Presente ativo, isso daí É o mesmo. presente que sempre... Tá contínuo, tá na mão dele. Contínuo, é. Nunca saiu da mão dele. Exato. E eu joguei o termo epi, que já é de outro texto. Que Então, aqui, eco aqui. Eco. 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 E tenho, E né? tenho, exato. Que é o presente contínuo, né? É o presente contínuo, é aquela coisa de... Sempre teve na mão ele dele. é ontem, hoje, sempre. Pra sempre. Não é um negócio que tá a partir daquele momento. E não dá pra perder, né? Não dá pra perder. É o presente Ninguém contínuo. tira da mão ninguém dele. tira. É o poder que ele tem. Que loucura, hein? E aí... Mas é Jesus... Isso é o que pregado. Jesus foi no inferno... Você já ouviu isso? Já, muitas vezes. Isso é... E já acreditei que era a Bíblia. Tinha Todo algum mundo pensa que é versículo Bíblia, ali. você pensa que é Eu Bíblia. nunca achei porque era Apocalipse, era as revelações. Ninguém lê. Dá medo. É pânico. Tem um É. demônio saindo do mar com vários chifres. É loucura, né? Então, Ó, é um dá livro pra tão gente, maravilhoso. Apocalipse dá pra gente trabalhar, né? E que eu vou fazer só uma pergunta. E a gente pode fazer essa brincadeira aí na próxima. Jesus foi ao inferno. Não responde agora, mas ele foi ao inferno. No Hades, no Sheol. Hades, no Sheol, Dá pra trabalhar essa É uma possibilidade. coisa maluca, Tem né? duas interpretações ali. Muita coisa, né? Tem duas Eu mexo muito pouco com a questão do Apocalipse, né? Com a questão da... Eu trabalhei muito pouco, porque eu estou trabalhando numa teologia muito mais cartas paulinas e os evangelhos em si, mas eu gosto muito de falar sobre o Apocalipse. E tem uma outra pergunta também que muita gente me faz, e eu tenho, assim, um posicionamento pessoal, mas isso é um posicionamento que também ele é teológico, é fruto de uma base teológica, de um estudo teológico, mas que também é uma dúvida que o pessoal tem, que é, existe diabo? O ser diabo? O ser diabo, entendeu? O ser pessoal. Com aquela característica que vem da igreja, né? Aquele diabo que é figurado em milhares de filmes. Não, daquela forma ali, eu tenho certeza que lá não existe. Aquilo não existe, Mas esse ser diabo personificado... Eu creio piamente que ele existe. Tem texto que é um ser. Que é um ser. Se interpretar o texto de Isaías, Ezequiel 28, da forma histórico-gramatical, né? Ou usando ali até mesmo um sensus plenior, que é um termo técnico, que é duplo cumprimento, você consegue ver que existe esse ser. O próprio Jesus Cristo fala dele, né? Jesus valida a existência dele. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então, por Jesus validar, já está mais do que... Ele não é essa figura... Não, essa figura mitológica feiosas, não, isso daí não existe. Isso daí é fruto da mente de pintores, iluministas, essas paradas. Ele, se fosse apresentar de alguma forma, vai aparecer de uma forma linda, maravilhosa. Você corre dele. Que a igreja, ali, a partir de Constantino, ela precisa criar o mal, né? Tem que ter figuras, tem que ter tudo. Tem que ter a figuração. Exato. Ainda mais os renascentistas eram muito figurativos, né? Demais. Era demais. E essa questão do diabo, eu digo até porque eu sempre falo isso, eu acredito também que existe o diabo, mas vivo como se ele não existisse. Exato. Eu vivo assim. O medo exacerbado dele que não por uma questão. Até ontem eu estava assistindo no TikTok, tem um rapaz que é super presente no TikTok, é o Vicky Vanilla, né? Que é satanista. O cabeludão lá? Cabeludão. Já vi alguns vídeos dele. Tem algumas questões, é lógico, que ele critica o pessoal cristão, e ele critica geralmente no ponto dessa falta de interpretação bíblica. E ele conhece, viu? Fala até aramaico. Então, aí tem hora que ele critica e olha e fala, pô, é difícil, mas tem que concordar, porque é isso mesmo, a galera tá fazendo errado. Que é oposição. E assim, quando eu digo isso, eu não tô desrespeitando a fé dele, ou o que ele pensa, eu tô dizendo que eu vivo assim, porque eu creio em Jesus e eu estou com ele. Eu vi um vídeo dele, eu comentava com o pessoal da equipe aí, que veio comigo, a Jéssica e o Ricardo, eu vi um vídeo dele, cara, ele falando o seguinte, num podcast, né?
Ele falando que se ele quiser, com um mês, ele abre uma igreja com técnicas de hipnose, né? E ele conhece um pouco de interpretação também, não sei como, né? Ele consegue ficar até milionário, né? Mostrando como o povo tem desconhecimento da escritura e tudo que ouve dá glória e vai. E eu não discordo dele, não. Não, Do jeito que anda hoje os cristãos, se ele abrir um movimento e se denominar pastor, com um mês, 2 meses, ele consegue lotar uma igreja e se torna milionário mesmo. E assim, eu recebo muito vídeo, o pessoal manda vídeo dele, fala, comenta aí. E aí quando eu vejo, ele tá falando sobre algo que ele acredita pro público que acredita nele. Exato. Eu olho e falo, olha, eu não tenho o que falar desse texto, eu não estou inserido nesse contexto. Agora, quando vem a crítica sobre o evangelho, é que nós somos mal vistos porque o que mais aparece na mídia é esse evangelho deturpado. E aí é nisso, caricatura e aí ele nojenta. vai lá e pum, bate. Aí você olha e você fala, é verdade. Se a gente olhar pela linguagem, né? É o mundo corrigindo aquele que deveria Tá corrigindo o mundo. ser íntegro, né? É o faraó corrigindo Abraão. Pô, você mentiu, cara? Ter um Deus como você tem, você mentiu. Exato. É isso. Era pra ser ao contrário. Aí eu olho e falo, esses valores. A caricatura que é pintada desse evangelho, e infelizmente isso deve-se muito ao evangelho neopentecostal, que aí depois disso daí a ramificação só tá piorando, acaba que às vezes até nós somos enquadrados dentro desse meio, né? As pessoas que desconhecem. Crente é crente. Não, aí vai vários famosos, vão em podcast, aí fala, essa crentaiada, o fã-clube, né? Quando eu escuto isso, eu olho e falo, puxa, mano, que triste. Mas é isso. Ela tá olhando aquela parcela, ela olha você, eu e coloca todo mundo lá todo mundo dentro, tá no mesmo bolo. junto, tá todo mundo junto. É isso aí mesmo. Ó, mas vamos continuar. Bora lá. Mas eu vejo as refutações, você sempre traz coisas incríveis lá, né? Obrigado. É lógico. Eu acompanho também esse material, gosto muito. E você tá enterrando o pão da ceia. Esse vídeo me rendeu, rapaz. Que ele é um cara grande, né, no sistema assembleano. Sim, não, ele é lindo. Aquele rapaz é maravilhoso, o pastor. Eu esqueci o nome dele. Acho que é José, não sei. Poxa, lá do quando Nordeste, eu fiz o vídeo lá, eu fiquei. Quando você fez lá o vídeo, eu olhei, eu falei, puxa, não dá, tem que refutar essa questão. Mas, cara, é muito duro refutar ele, é muito lindo aquele pastor, meu Deus do céu. Você faz meio com dó, por quê? Porque é um ensino contraditório, é antibíblico, mas você vê a sinceridade dele. Eu entendo a sinceridade dele. Mas não é uma regra, não é bíblico. É algo meio muito místico, um negócio que vai enterrar pão, mas queimar pão. Eu olho, toda vez que eu vejo ele falando, ele tem uma coisa muito legal, é bonitinho, não né? pode desrespeitar a história deles, né? Eu não concordo com muitas interpretações, mas não vou desrespeitar a história deles. Sim, teologicamente a gente está distante, né? É, bem distante. Mas daquele moço deve ter uma história de fé, pelo amor de Deus. Que, nossa, é desbravador, né? E eu vejo, toda vez que eu vejo ele falando, puxa vida, que bonitinho, e sempre surge os vidinhos dele, né? Nossa, bonitinho, é bonitinho, eu gosto. Só a questão, teologicamente, muitas vezes, traz alguma coisa que precisa ter... Mas vamos deixar isso para um outro dia, né? 1 Coríntios, capítulo 2, 9. E aí? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, pastor, o que esse texto quer dizer? Eu acho que é a casa nova, mansão. Céu. Tá falando do céu. Galera, será que não é um carro novo também? Pode ser um carro novo, seus uma olhos casa na não praia. Viram, a casa na praia. Pode ser um iate. Pode ser tudo 3 dígitos, 2 dígitos na conta. Olha aí que legal. Nem olhos viram. Ainda mais se for na minha. Não viram mesmo ainda, não viram. Pessoal, a galera, a maioria em peso, pega esse texto e eles pensam, você já deve ter ouvido essa explicação, que o apóstolo Paulo estaria falando do céu. Então, eu já ouvi essa interpretação também. O olho não viu, não subiu ao coração do homem, é o céu. Porém, veja a contradição chocante. Esse mesmo apóstolo, na segunda carta de aos Coríntios, aqui é a primeira, ele diz em terceira pessoa, para não se vangloriar, que ele foi arrebatado no céu. E ele viu coisas que não era digno de dizer aos homens. Então já descaracteriza o céu. Porque ele diz que ninguém tinha visto e nem ouvido. Então ele mesmo já viu o céu. No Velho Testamento, Isaías viu o trono de Deus. Ezequiel viu coisas magníficas. Você vê João na ilha de Patmos vendo os anciões, vendo o céu, vendo o mar. Então ninguém viu mais que João. Não tem como ser o céu. Esse texto não se fala do céu.
O contexto da carta explica o que está acontecendo. O verso 8 e 10 mata, por isso que o texto deve ser entendido dentro do contexto. Primeiro que essa carta é enviada para um lugar que era o berço do saber humano. Corinto ficava na Grécia, Sim. que deu para o mundo Aristóteles, Platão, Epimênides, aqueles grandes filósofos. E só lembrando, né? Na época de Jesus ainda existiam muitos filósofos, de Paulo também ali. Nossa Deus, Paulo vai lá no Partenon de Atenas. Eles são menos famosos, né? Por questões da expansão da Grécia, que era um lugar menor. E outra, Paulo vai no Partenon de Atenas, ele disputava com os eruditos da época ali. Homens que seguiam correntes helenísticos lá da época. Lá o helenismo era muito forte, né? E o que acontece? Epicureus e eles disputavam com eles. O que acontece? Eles amavam conhecimento e sabedoria. Os gregos eram apaixonados, eles iam para a praça lá, para aqueles teatros, anfiteatros, para ouvir os seus filósofos falar. Então Paulo começa falando o seguinte aí, eu não ouvi com vocês com poder de palavra, conhecimento humano, mas com o poder de Deus. Ele começa a explicar algumas coisas. E quando chega aí no capítulo 9, no verso 8 a 10, ele fala o seguinte, o verso 8 e 10 você mata isso daí. Ele fala o seguinte, porque se os grandes deste mundo tivessem conhecido ou visto, a ideia mais ou menos é essa, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele diz, porque aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O 10 mata, mas vós, através do Espírito Santo, tem visto e tem recebido. Então o que era aí que o mundo não tinha visto ainda, nem os grandes tinham entendido? A graça abundante de Deus em Cristo Jesus. Que Deus tinha um filho que se personificou em forma humana, trazendo redenção e salvação. Tanto que esses filósofos gregos da época não conseguiam enxergar a salvação em Cristo Jesus, como os grandes sábios de Israel, como fariseus, saduceus, também não enxergaram. Mas o simples, Deus deu esse poder. Em suma, assim, simples é Jesus. Exato. E nós conseguimos ver e enxergar Jesus Cristo. Era isso, era Jesus. Eu gosto do estamos vendo. Até hoje. Era simplesmente isso daí. Não tem nada de céu no texto, no contexto. Era a pessoa de Jesus Cristo com a graça salvadora de Deus nele, na pessoa dele. Você teve aquela tradição assembleiana, né? E aí era céu. No neopentecostalismo era patrimônio, riqueza. Patrimônio, olha aí. Mais uma. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essa para mim é nova. Que o Senhor no meio pentecostal assembleano sempre foi céu. É a Nova Jerusalém. Que coisa, hein? E não tem nada de Nova Jerusalém. Dois opostos que não tem nada a ver. Nada a ver, os dois errados. A praça onde eles se reuniam era Ágora. Era Ágora, as praças onde eles debatiam. Ficavam inteligência, né? Até tinham os banheiros públicos, né? Que você viu como é que era meio que negócio nojento? Deus do céu, Todo mundo vendo o outro. E ir para se limpar, esopo, esponja, é um negócio bem... E lá eles ficavam, nos banheiros públicos, discutindo... Teologia sentado, um no trono e filosofia. Ali, do lado do outro discutindo. Loucura, né? Cultura terrível. Ainda bem que mudou, virou podcast, né? Boa, bem melhor, Ainda bem, né? Discutir sentado na privada. Não, passou aqui, chave já foi, tá acabando, hein? Tá chegando aí. Tá acabando. Eu vou deixar alguns... Quanto tempo tá de live aí, Lucas? Olha, nós estamos 1h07 aí. Lucas da produção. Mais uma vez, Lucas, Deus abençoe, valeu. Passou rápido, hein? Passou rápido, mas ainda tem coisa boa aqui, hein? Olha aí, agora tá chegando lá no final. Eu vou deixar 2 desse aqui pra próxima. Exato. Topa vir mais uma vez pra gente fazer mais... Com certeza. Faz outra série. Outros versículos Só que aí agora eu quero pedir pra você. Deixa os versículos que você... Aí nos comentários. E aí, quem sabe aí no mês que vem... Nós pode pensar, eu vejo com o pessoal aí, pensa alguma coisa aí pra gente poder estar junto de novo. Tá? Antes de continuar, fala sobre o seu curso. Galera, nós temos um trabalho aí, pessoal que vai me conhecer através aqui do canal do Amado Pastor. Você pode me procurar nas redes sociais, você vai achar em todas as redes sociais, Professor Wesley Almeida no Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. E nós temos uma comunidade de estudos bíblicos, onde ali é liberado aulas do professor Wesley com essa mesma didática, desse mesmo jeito aqui, contemporâneo, com linguagem atual, para trazer interpretação. Ali temos o estudo completo da Bíblia, querido pastor. Temos desde o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, eu com a lousa, explicando nessa mesma didática. Que legal. Pegando os pontos principais de cada capítulo, pontos arqueológicos, que é de difícil interpretação, pontos de cosmovisão, pontos teológicos. Por que é arder ali o fogo no altar em Levíticos? É o coração, é o Espírito Santo? Vamos para o texto, vamos entender o que está acontecendo ali.
Era trabalho levítico? O que está acontecendo? Tem tudo isso lá dentro. Além disso, quem está na comunidade lá, que nós chamamos a comunidade dos guerreiros conectados do Reino de Deus, também estuda comigo teologia. Sai de lá formado no médio em teologia. E também tem aulas práticas de pregação, aonde eu ensino ali os alunos a montar pelo menos 5 tipos de sermão de pregação. Que legal, sermão hein? textual, temático, expositivo, biográfico e doutrinário. E além de ensinar a construir o sermão, a saudação, eu ensino postura de púlpito, oratória, retórica. Tem tudo isso dentro da comunidade. Completo. Incrível. E os alunos têm total acesso a mim para tirar dúvidas. As aulas são liberadas para as pessoas, né? Semanalmente as aulas são liberadas. Já tem muitas aulas lá para quem começa. E a pessoa pode assistir no celular, notebook, televisão, na onde ela assiste, a hora que ela quiser. As aulas ficam a critério dela. Ela assiste do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser. E as dúvidas vai tirando com o professor. Participa de um Instagram privado. Isso aqui é muito legal. Eu tenho um Instagram privado que tem coisas, você também que está na internet, você sabe que tem coisa que você vai falar que nós somos... Perde o canal. Sim. Como eu já perdi meu primeiro canal no YouTube. Perdi meu canal. Nós somos lacrados. Strike. Né? Strike. Então o que acontece? No Instagram privado, eles me mandam alguns vídeos que envolvem coisas que nós temos no nosso princípio que eu posso comentar lá. Os alunos mandam o vídeo, eu comento lá e solto lá para eles. E também os alunos participam comigo 2 vezes por mês de uma live pelo Zoom. Que aí eles entram, abrem a câmera, é bom muito demais. bacana. Eu sou apaixonado por isso. Que eu vejo eles, eu interajo com eles, eu converso com eles, falo experiência, não falo só de texto interpretado. Eles contam como é que está sendo a vida, as pregações, o que aconteceu. É maravilhoso. É como se fosse um grande discipulado. E é pessoas do Brasil, do mundo inteiro. É fenomenal. Então, tem essa possibilidade de você que está nos ouvindo estudar com o professor Wesley Almeida. Aí lá tem 2 planos lá que você pode escolher, né? O mensalista, o mensal, e aí você procura minha rede social lá que você vai encontrar mais informações. Eu vou deixar aqui também, aqui embaixo, pedir para você deixar aqui as minhas redes. Não, aqui. tá tudo aqui na descrição. Eu vou deixar... vem estudar a Bíblia Sagrada. Não, eu vou deixar muito nos bom. primeiros links. Então, Fechou. os meus links vão ficar tudo depois. O primeiro vai ser do professor o Wesley. E lá é quanto por mês? Já pode falar valor? Acho que 2.000 e quanto por mês? 2.000? Você acha que seria justo 2.000 para poder aprender Puxa a Bíblia inteira? vida. Você acha que tá caro? Hoje uma faculdade teológica tá nessa faixa aí. Tá nessa faixa. Seria justo, então, 2.000? Seria. Nós fizemos algo maravilhoso, pastor, para abençoar o povo de Deus. Nós fizemos um projeto que a pessoa paga um pacote anual, que sai R$297. Ano. Anual. E ainda parcela isso. Dá para acreditar nisso? Então, tipo assim, não tem desculpa para não estudar. Você parcelar R$297 20 e poucos reais por mês. R$32. Pastor, uma coisa que nós cristãos amamos depois do culto é o quê? Sair para comer uma pizza e tomar uma coca. Isso dá menos que uma pizza e uma coca por mês. Então você vai ter tudo isso, todo esse acesso por esse valor. Aqui na frente, aqui é um pão de queijo e uma coca. Aí, um pão de queijo e uma coca de São Paulo. Você vê, olha, então fizemos algo para abençoar o povo de Deus, sabe? Para abençoar a igreja de Deus. Então, quem quiser estudar a Bíblia, teologia, Poxa, que maravilha, e ter o apoio do professor. Não, e assim, vem para nossa turma. Eu tenho acompanhado o professor, a gente se conversa direto lá pelo Instagram, pelo Exato. TikTok, pelo WhatsApp, e sem dúvida você vai estar com alguém que hoje posso dizer que sem dúvida, tem uma das maiores culturas bíblicas. Amém, que vai com certeza acrescentar muito na sua vida. Pode fazer, sem dúvida. Glória a Deus, sei que amém. Você viu hoje aqui, tá aqui, ó, é isso. É isso. Amém. Eu não sei se a gente discorda de alguma coisa teológica. Provavelmente pode ter. Tomara, né? Na sala de teologia tem Não, e tomara que a gente... Porque até agora aqui tá tudo concordado, mas se a gente discordar de algumas coisas, vai ser ótimo. Nós vamos crescer mais... crescer muito. Maior. Quanto mais discordância... E não... Discordância no nível de aquelas teologias malucas que a gente já falou aqui. É questão, muitas vezes, de esse posicionamento. Como é o arminianismo e o calvinismo, que quando você fala sobre arminianismo e calvinismo, parece que Calvino é só o cara que ficou lá predestinado, e Armínio só salvação pela livre escolha. E não é isso, o campo é muita profundidade. E nesse ponto teológico, aquela frase clássica que ninguém sabe ao certo quem é, alguns falam que é de Agostinho, de Hipona, mas ninguém sabe, que é nas coisas essenciais, o amor, a caridade. Nas não essenciais, a liberdade de expressão e o respeito. Tipo, nós pode, nas coisas que é essencial, o evangelho, o reino, nós estamos juntos. Mas de pensamentos que não vai afetar em nada, você tem liberdade para pensar de um jeito ou de outro, um respeitando o outro. Não, e tá tudo bem. Tudo bem. E tá tudo bem. Vamos pro mesmo reino. Vamos lá. Talvez o próximo podcast que a gente participar aqui, a gente pode falar um pouquinho também sobre as questões de dons espirituais. Vai ser top, vai ser show. Tem muito problema também na igreja. E aí também eu separei 2 versículos aqui que eu não vou falar agora, nós vamos deixar para o próximo, que é
Apocalipse 13:15, a marca da besta. Deixa pro próximo, a marca da besta. E também a marca da besta é 666, quem puder calcule. E aí? Próximo, né? Vamos deixar Olha pro aí, que legal. próximo, hein? Vamos deixar pro próximo. Fechou. E eu vou fazer um convite já aqui no ar, ó. Pessoal, aqui é um convite, desculpa, hein? Eu vou fazer o convite no ar. Dia 29 nós vamos realizar uma conferência. Não sei se nós vamos realizar a conferência do tamanho que eu estou esperando realizar, ou se ela vai ser pequenininha, porque nós estamos fazendo a primeira conferência através de vaquinha, para que a gente não legal. precise cobrar ingresso. Que top. A ideia é fazer por vaquinha, dar quem pode, como pode, quanto pode, e no dia a inscrição todo mundo que fizer a inscrição participa. Excepcional. Aqui vão caber 500 pessoas, e aí vão 500 pessoas presencial e todas as outras online, mas todo mundo vai ter acesso de graça, porque colaboraram. Glória Essa a Deus. oportunidade de generosidade mesmo. Bênção. E a conferência vai ser sobre a reforma protestante. Que E o tema é: maravilhoso. a igreja precisa de uma nova reforma? Igreja reformada sempre reformando. Ai, vai responder isso lá. E o meu convite é para que você pudesse assumir pelo menos aí 1 hora para nos presentear com o assunto sobre a reforma no dia 29. Vai ser das 2 da tarde até umas 8 da noite. Nosso desejo é trazer o Augustus Nicodemos, que é alguém que tem sido um grande mestre aí Admiro também. ele, grande homem de Deus. Quero trazer o Luiz Saião também. Eu coloquei lá em votação, né? Quem você quer ver na conferência, né? E escolheram o Nicodemos, é o mais escolhido por todos, né? Mestre. E depois o Hernandes Dias Lopes, que o pessoal gosta muito. Gente boa, humilde demais, já tive com ele algumas vezes, já gravei conteúdo com ele. Olha, eu vou falar, tá difícil arrumar o contato deles, hein? Olha que eu tô atrás ali, mas... Do Hernandes eu posso te... Por favor, vai ser ótimo. passar. E aí trazer eles aqui para poder nos presentear, né? E é presente. É um presente. Até se ele só subir aqui e falar paz, irmãos, e ir embora já Uma bênção. é um presente. Esse São homem tem pessoas de conhecimento honra aí demais. que têm levado o evangelho. São influenciadores, né? E aí eu queria te convidar para poder assumir pelo menos 1 horinha aí. Vamos Na parte da tarde a gente pretende fazer um debate, um sarau, com uns 4, 5 participantes, gravar um podcast especial sobre isso. É dia 29, é agora, desse Não, mês? 29 de outubro. Ainda faltam Dá pra pensar. bastante Dá pra tempo. ser A programar. reforma é dia 31 e a gente vai fazer dia 29 a conferência da reforma. Vamos organizar, vai ser um prazer vir. A gente está tentando arrecadar através de vaquinhas. Se você puder nos ajudar, eu vou deixar aí no link da descrição. Vai ser o 4º link da descrição. Você ajuda com quanto você puder, como você puder. Assim, eu posso ajudar com 50, você ajuda com 50, eu posso ajudar com 5. Tem gente que já doou 5, tem gente que doou 10, tem gente que doa 1.000. Exato. Né? Eu não sei quanto vai custar, mas eu sei que esses pastores moram longe. De Goiânia, né? O Augusto, Eu né? não Goiás. sei, eu Goiânia, não Goiás. Alguma coisa assim, eu acho. Tem que trazer eles de lá. Não dá para dar não conforto para eles são senhores, né? Tem que trazer com conforto, um hotel legal, comida. É totalmente digno, é o mais justo a fazer. Não tem como, né? Vamos trazer eles com dignidade, honra, para alegrar até eles. Você chegar aqui, sabe, sem dor nas costas. Porque se a gente viaja meia horinha de avião, já fica com dor nas costas. Então é um convite. Conferência à reforma, hein? Você pode ajudar aí, é pelo Quicante ou pelo Pix também. Você faz a sua doação, vai ser de grande valor. Contribui aí, pessoal. Isso é muito importante para a igreja. E se a gente não conseguir atingir a meta, né, para poder trazer esses convidados, nós vamos trazer alguns convidados pessoais, né, que a gente consiga fazer. E aí a verba que arrecadar, se for, foi 500 mil, nós vamos doar para missões no Camboja. Tá bom? Glória a Deus, no Porque aí Camboja. a gente, como não vai ter custo de estrutura e também de convidados, nós vamos doar tudo para missões. Glória a Deus. Tá certo? Vamos continuar. Então, para terminar, hein, porque você precisa ir embora, não precisa não? Tem uma estradinha para percorrer ainda aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tá, então a marca da besta ou o número da besta. Não vai deixar, vai ser na agora testa, já. Então. Se vai ser na mão. Não, esse vai ser no nosso próximo dia. Agora eu quero saber de você, Malaquias 3:10. Excepcional. Tá? Esse é o último. Tá? Eu ia falar sobre a tatuagem também. Vamos falar da tatuagem, depois a gente vai para Malaquias, Beleza, porque você tem que contar aquele negócio da barba. Excepcional, vamos né? lá. Então vamos Levíticos 19, 27 e 28. Sim. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Nossa, barba. Então. Porém, olha só, agora vem a continuidade que o pessoal gosta muito. O pessoal ama esse texto. Pelos mortos não fareis tatuagem em vossa pele. Essa tradução que eu peguei foi de propósito. Tatuagem? De propósito. Uau. Isso aqui é... Bem Isso aqui é, como eu chamo, linguagem de hoje.
Entendeu? Essa aqui Entendi. é a linguagem de hoje. Nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Exato. E aí, pode fazer tatuagem, não pode? E a questão da barba, Vamos lá. É dois textos bem polêmicos que estão dentro de regras explícitas ao judaísmo. As pessoas pensam que sobre o judaísmo só tinha 10 mandamentos, né? Decálogo. Mas, na verdade, as leis morais e civis que tinha sobre eles eram 613 leis. 613. E dentro dessas leis tem essas duas leis aí. Essas leis, em principal, era Deus restringindo a cópia de coisas culturais que os pagãos faziam naquela época. Era normal para um pagão, naquele contexto, num culto a um deus pagão, oferecer o seu cabelo e a sua barba em sacrifício para esse deus. Sacrifício queimado. Então, por isso que Deus proíbe cortar o cabelo arredondado. Você vê que o judeu até hoje tem aquela trancinha que vai até embaixo, ele segue até hoje isso. Porque muitos pagãos pegavam o cabelo e a barba e oferecia para esses deuses pagãos. Então, Deus proíbe danificar tanto o cabelo arredondado e a barba. Lembrando que a barba, nesse contexto aí, para o semita é aquele povo que habitava ali na terra da Palestina, nesse contexto ali, e os judeus eram também considerados como semita. Semita vem ali do tronco de Sem, que era um dos filhos de Noé, é o povo que habitou naquelas terras. Para alguns, a barba, e para os judeus isso era, culturalmente, a barba era sinônimo de virilidade, masculinidade, respeito e honra. E a pior coisa que um judeu poderia sofrer de humilhação pública é ter a barba arrancada ou tirada na frente do povo. Como Jesus, né? Exato. Quando você vê Davi manda buscar a arca, que ficou muito tempo fora de Jerusalém, aí as pessoas pegam o servo de Davi, cortam-lhe a barba. Eles foram proibidos de entrar na cidade até que a barba crescesse, que era vergonhoso. E um texto de Isaías fala que o sofrimento do Messias seria tão grande que a barba seria arrancada do seu rosto. Então a barba era algo muito cultural e forte dentro do judaísmo. E quando você fala para falar da barba, que nós estávamos comentando agora há pouco, tem algo muito legal que envolve a barba no judaísmo. Principalmente os sacerdotes, eles não cortavam a barba de jeito nenhum. Tanto que você lê o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Alguns estudiosos, historiadores pensam, eu concordo com eles, que essa citação do óleo descer na barba era aquele óleo de mirra, e às vezes tinha perfume. Ele passava aquele óleo brilhoso, perfumado na barba, quando ele ia para o santuário ou para o tabernáculo. E tinha enfermos que ficavam pela cidade. E havia cegos também, como você vê na época de Jesus, cego de Bartimeu. Quando o homem de Deus estava chegando, o cego não via quem estava chegando. Mas o cheiro que emanava daquela barba, com aquele óleo perfumado, chegava até esse cego. E esse cego entendia que o homem de Deus está chegando aí, ó. O homem de Deus está passando. Então isso era muito cultural também. E é muito legal e faz muito sentido. Que interessante. Isso é muito interessante, muito legal. Então era proibido para os judeus ter a barba danificada. E nós podemos aqui, querido pastor, sem sombra de dúvidas, afirmar quase que 99%. Só faltava um retrato para afirmar 100%, mas não vai ter esse retrato. Afirmar que Jesus, pela cultura, ele era barbudo. Sem medo, sem sombra de errado. Sem dúvida. Ele vivia debaixo da lei judaica. Então, era cultural e era lei judaica. Então, tudo leva a entender... Tem várias questões, né? Várias questões. Lei, cultura, aceitação pelo aceitação povo, social. como rabino, como mestre. Então, não tinha pra onde correr. E ele era rabi, né? Ele era considerado um rabino. Eu estou numa série chamada Talmidim, explicando sobre os discípulos de Jesus. Então, aqui fecha essa primeira parte do texto de Levítico. Tá. Da barba. Barba foi. E lembrando, o que nós estamos falando de barba começa aqui na costeleta, aqui, ó. Daqui de cima. Ou seja, nós somos desonra. Nós pra ele tá desonrado já, que ele tá rapando. E aí a segunda parte, porque aí é o que o pessoal isola, né? Não fareis marcas no vosso corpo. Exato. Aí colocam esse termo que tá nessa Bíblia, tatuagem. É óbvio que nessa época já existia tatuagem. Sim, marcas. A tatuagem, da forma que nós conhecemos hoje, ela é mais antiga do que esse contexto aí. Foi achado dentro do povo sumério. Sumério. No começo da humanidade. O povo que inventou a roda, inventou a primeira escrita lá, uniforme. Lembrando, quando a gente olha Sumério, eles eram politeístas, tinham várias práticas pagãs, mas foi o primeiro código civil sobre casamento. Alguns primeiro veio o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, tudo que você tem hoje de estrutura civil surge do Sumério. A sociedade surgiu ali, casas, vilarejos, cidade surgiu com os sumérios. E o que acontece? Então eles já tinham essa ideia da tatuagem de tinta. Mas essa proibição que está em Levíticos não é sobre esse tipo de tatuagem. Seria flagelar o corpo.
fazer marcas, tipo com uma faca. Penitência, né? Penitência, que vira tipo uma cicatriz. É como se você desenhasse no seu corpo marcas que virasse uma cicatriz. E os pagãos faziam isso pelos mortos. Era um culto pagão que eles faziam isso. Era mais ou menos o que acontecia na época de Elias. Você vê lá o sacerdote de Baal fazendo o quê? Se arrebentando, se flagelando, invocando o seu Deus. É isso que está sendo proibido. Que Elias vai tirar um barato, né? Vai zombar, vai tirar zombar, uma piada lá. Faz mais alto, ele tá dormindo. Bate mais forte. Então, a Bíblia... Bate mais forte. Exato. A Bíblia não valida a tatuagem e não proíbe. Alguns usam o texto lá de Apocalipse, que Jesus vem montado no cavalo e na altura da sua coxa é escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí alguns, para validar a tatuagem, tá vendo? Jesus tem uma tatuagem na perna. Gente, isso é bizarro. Jesus não vai vir de samba figurativo, canção. é. Você acha que vai vir de samba canção Não. no cavalo, mostrando a coxa? É o corte do tecido Não lá. tem como. Aquilo ali é mais ou menos a ideia que ele vem numa veste sacerdotal e na altura da coxa, no manto, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia não fala nada sobre tatuagem. Eu entendo o seguinte, que isso aí vai muito da pessoa, entendeu? Da onde ela congrega, a filosofia de vida dela, a família dela. Acho que isso é muito restrito à pessoa. Não, e fora que o texto, ele é restrito a João também e o seu compreendimento da situação que vê, né? Exato. Ele pode ver que ele não... é um avião, ele não... Não. Porque não era do contexto dele, Não ele é. não tinha ideia Isso sobre é legal, isso. cara. Quando ele fala de ouro ali, muitas pessoas escandalizam quando ela fala que não é ouro. É questão de João, é muito louco, até porque... É ruim de ouro, não é ouro. Não é ouro, como não é ouro, cara? Eu queria pegar um pedaço lá pra mim. Quando João descreve o Apocalipse, ele é um homem do seu tempo. Colocando as linguagens daquele que ele conhecia. Ele está tentando explicar da melhor maneira possível. Exato. Ó, e galera, pro povo não ficar perplexo, vamos explicar rapidinho aqui, senão o povo vai ficar doido com nós. Sim. Realmente não vai haver ouro, literalmente, no céu. Como assim? Mas tá escrito. Vamos por parte. Você imagina você ser pego aqui agora, ser teletransportado para algo que você nunca viu, que você nunca teve perto, e aí você volta. Aí quando você volta, o que você viu lá? Explica? Você vai explicar que aquilo que você conhece aqui. É. Então ele viu algo lá que para ele era semelhante ao ouro. Mas o que tem lá é muito melhor que ouro. Se fosse hoje em dia, o que ia ter de tipo no discurso ia ser enorme, né? Nossa. Não, é tipo um trem, tipo um avião, é tipo um celular, jato, Ele manda uma É mensagem. tipo um satélite, tipo uma nave espacial. E o João tá tentando ali se comunicar Com aquilo que ele limitado conhecia, ao seu tempo. Com a cosmovisão dele. Exato. Coitado, o que ele viu. Exato. Eu não queria ser João, porque o que ele viu deve ter. Ai, meu Deus! Cara, e outra, aquela grande curiosidade: quando o anjo põe o pé na terra e no mar, isso você sela, você não fala pra ninguém. O que será que é aquilo ali que ele ouviu, que deu um raio lá, um trovão, e falou alguma coisa e ele não pôde escrever? Isso me deixa inquieto. Eu chorei. Que é isso, eu vou cara? contar aqui, eu chorei. Deixa eu ver. Eu vou ministrar domingo agora. Então esse pod sai quarta. Chorei domingo. Chorei quinta-feira na mesa, jantando com a minha esposa, falando sobre João. E João viu o que ninguém viu. Exato. Ninguém viu. Até mesmo esses líderes religiosos como Maomé, João viu algo que ninguém viu. Se você falar assim, tudo é verdade, João ainda está além de tudo isso. Foi algo incrível. Mas quando ele volta a pregar que a perseguição para, a pregação de João não é sobre o que ele viu, né? Ele prega, filhinhos, perdoai-vos uns aos outros. Não pequeis. Caramba, ele viu tudo isso e ele não deixou nada disso entrar no coração, se encastelar dele. Ele voltou para a pregação central do evangelho. E era o vovozinho já, hein? Era o vovozinho. Bem assim, ó. E aí eu chorei pregando isso. E aí minha esposa, até eu vou comentar isso, né? Minha esposa é uma estudante ainda, ela estudou teologia comigo, né? Top. Depois ela estudou pedagogia. É vidrada em estudo, né? E agora está fazendo psicoterapia. E a ciência, ela vai sempre tentando te afastar do conhecimento de Deus, né? E ela falou para mim, no dia seguinte, ela chegou e falou assim, amor, quando você falou para mim sobre a questão de João, eu falei, quando Deus nos apresenta um conhecimento científico, ele não pode tomar o lugar do nosso coração. Que excepcional. Nós temos que manter a pregação simples do evangelho. Então, por exemplo, você pode ter vários dons agora aí, como o dom de revelação, profecia, independente de como você acredita que esse dom se manifeste, cura. Você pode chegar no lugar de ser 1.000, 2.000 pessoas curadas. Mas isso não pode mudar o discurso do arrependei-vos, o evangelho não pequeis, é o mesmo. Ameis uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, porque o evangelho é o mesmo. E João é o exemplo disso, né? Clássico. Ele chega lá para pregar e ele começa a pregar.
filhinhos, não, não pequei. Excepcional. Incrível, né? Aí eu chorei pregando isso, e eu vou chorar aqui de novo. É emocionante, né? O pessoal tava falando que eu só prego chorando, mas eu choro mesmo, né? Daqui a E pouco não é vão unção, não. Daqui a pouco vão te comparar com Jeremias. Não, e não é unção, não, é profeta emoção. Eu leio a palavra, eu me emociono. É maravilhoso. E aí, então a tatuagem, a Bíblia não aprova, nem desaprova, né? Eu acho que é algo mais cultural, com a família, o lugar que frequenta, que congrega. Aqui, eu acho legal o trabalho. Eu tenho um amigo tatuador, tatua muito bem. Acho muito bonito o trabalho dele. Eu nunca tive coragem de fazer. Tenho pessoas próximas, cristãs, que já fizeram. Eu não desmereço, eu não acho que vai impressionar. Eu tenho medo. Nada. Tenho medo. Da agulhada. Da agulhada. Deve doer muito. Deve doer. Deve doer. Eu não fiz ainda. Eu ganhei 2 tatuagens. Eu e minha esposa ganhamos. Fazer uma tatuagem. O tatuador veio e falou: você ganhou a tatuagem. E vai ficar legal em você branco, assim, vai destacar bem. Eu falei, que legal, cara. Vou me preparar emocionalmente. Psicologicamente, emocionalmente, vai lá receber as agulhadas. Cara, é assim, você não pode nem olhar para a Bíblia e falar assim, Jesus é tatuado, eu vou me tatuar. Ou olhar e falar, Levítico proíbe. Você tem que assumir sua responsabilidade. Exato. Fiz porque eu quis. Esses textos não proíbem nem liberam. Eu acho que a pergunta aqui é, eu estou escandalizando? Né? Esse é o ponto culminante. Né? Por isso que eu falei, depende da igreja, da família. Não, e aí eu vou falar, tem gente que o propósito da pregação do evangelho é ele se tatuar. Existem pessoas que não se tatuar. Não é uma Quer caixinha. influenciar, né? Não é uma caixinha. Traz a ideia. Não é uma caixinha. Tem gente que o propósito dele foi esse, marcar o corpo todo e começar a pregar o evangelho e muitos darem ouvido, porque a pregação é para alcançar estes, né? Sim, e muitos um estilo de vida, né? E muitos nenhuma marca. Exato. Aí você tem que ter intimidade com Deus e leitura da palavra para saber qual é o seu propósito, o propósito de Deus em sua vida. Ser orientado pelo Espírito. Malaquias 3:10 e a última. Exato. Esse é o mais perigoso, né? Esse aí é o texto que nós, acho que todos nós já fomos expostos a ele, somos expostos a ele até hoje de forma errada. Primeiro, vou ler, posso ler? Pode ler, Calma aí, vou ler, porque o pessoal tem gente que não sabe. Eu acho difícil, No nosso meio é bem conhecido, mas tem gente que vamos sabe. Lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor. Ou seja, faça prova de Deus, não é isso? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, e aí continua, mas acho que não precisa mais, e fora que nesse texto já entra devorador, migrador, importado. Exato. E é importação, não é por importação? Importação, coloca um monte de coisa que não tem no texto. Esse texto aí, nós que somos cristãos há um bom tempo, é exposto a ele sempre, né? E infelizmente, hoje já tem, o ritmo que ele está sendo usado errado já tem caído bastante, porque muitas pessoas que têm um pouco de influência na internet por bondade de Deus já está batendo contra essa pregação errada, que foi explicada há muito tempo, mas ainda muitos lugares aceitam essa pregação errada e pregam errado. As pessoas, na maioria das vezes, diz o seguinte, à luz desse texto, que se você não dizimar, vai vir um demônio na sua casa, nas suas finanças, e vai destruir a sua finança. Que fique claro que ninguém aqui, eu e o pastor também, que acho que ele tem a mesma posição minha, nós não somos contra a contribuição. Nós somos a favor. Não, a igreja sem contribuição aqui não vive. O governo estadual, federal, municipal não vai mandar um recurso para cá. Não. Quem banca tudo isso daqui é a igreja nós aqui, nós estamos na igreja da restauração aqui, né? Que nos ajuda com a estrutura. É bancado por doações generosas. Dos irmãos que frequentam. Dos irmãos da igreja. E isso é o mais justo. Não tem problema nenhum com isso. Eu sou contribuinte, eu contribuo. Senão eu seria um hipócrita. Sim. Certo? Eu seria um peso para os meus irmãos que contribuem aqui, ou eu vou supor que eu participo aqui e não venho. Estou sendo pesado para eles. O problema é usar esse texto de forma leviana para assaltar o povo. Assaltar é perigoso, hein? Assaltar, para jogar o povo no inferno. As pessoas jogam as pessoas no inferno através desse texto. Armado, né? Armado. Fala o seguinte, você não dá, você é ladrão, você vai para o inferno. Faz associação ao ladrão que está em Apocalipse, ao ladrão daqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é o seguinte, a ideia deles é o seguinte, se você não dizimar, tem um demônio que vem na sua casa e vai dizimar as suas finanças, porque você não dizimou, você está roubando de Deus, certo? E coloca o nome desse demônio de devorador. Primeiro que não existe na Bíblia nome de demônio com devorador. A Bíblia vai citar o nome de um demônio, que é chamado Apolion ou Abaddon. Abaddon em hebraico e Apolion em grego, que pode ser uma alusão a Satanás, está no Apocalipse. Fora isso, não tem nome de demônio. Você não vai ter um nome no singular ali, igual é usado aí no meio do espiritismo, né? Maria Mulambo, Tranca-Rosto, sim, assim, isso são criações posteriores. Humanas, enfim. Então, o que acontece? Primeiro que o devorador ali, se você analisar pelo contexto, eu vou te matar agora, eu vou te mostrar o contexto. O povo nessa época vivia do quê, os judeus? Agricultura, plantação. Dinheiro monetário nesta época, no Velho Testamento e também até no Novo, geralmente quem tinha
era cambista, era comerciante. O banqueiro, né? O banqueiro. O povão vivia de troca. A minha fazenda planta milho, eu vou trocar pela de feijão que o pastor Rodrigo planta com a família dele. E nós trocava ali e assim era o dinheiro naquela época. Era na espécie de troca. Então, devorador, quando você vai estudar a risco que é uma espécie de gafanhoto, assim como migrador e cortador e destruidor. São espécies de gafanhoto que vinha para destruir e arrasar com as plantações. Então, o que Deus está dizendo nesse contexto? Que é o contexto lá da reconstrução do templo. É pós-Babilônia, pós-exílio. É o contexto de Ageu, contexto de Zacarias, é o mesmo de contexto. Esdras e Neemias. Então, o povo a maior culpa, quando você analisa, você toma um choque. Porque os maiores ladrões ali não é só o povo, eram sacerdotes. Os sacerdotes estavam extraviando o dízimo, o dízimo estava sendo entregue errado, e aquilo que estava sendo entregue errado ainda era extraviado. Exemplo, vamos supor aqui que eu sou o sacerdote e o Rodrigo vai trazer o dízimo para mim. Aí ele traz lá um cordeirinho lindo, maravilhoso, como diz a lei. Entre eu e o Rodrigo e o santuário para me oferecer em sacrifício, eu desviava, eu levava aquele cordeiro bom para minha casa e pegava um doente e colocava no lugar. Eu cometi o quê? O roubo. Eu estava roubando de Deus aquilo que era bom. Ou nem levava, nem oferecia. Então quem está roubando ali é o povo, mas principalmente a classe religiosa que tinha que dar o exemplo. Então Deus fala o seguinte: se vocês parar de me roubar desses dízimos, eu vou repreender a praga de gafanhoto que vem sobre a plantação de vocês, e vocês terão comida para o ano inteiro e serão prósperos. Veja que não faz sentido ter um demônio com o nome de devorador. Veja que não faz sentido nenhum. Vou dar um exemplo aqui clássico. Fazemos um exemplo aqui que eu tenho um vizinho, só um exemplo, tá? Que ele é traficante de drogas. Um desserviço para a sociedade, tá matando vidas. Exemplo, hein? Exemplo, tá matando vidas. E ele vende droga. E ele tá próspero. Tem carro do ano, tem casa na praia, tem iate. Ele não manda dízimo para a igreja. Por que o devorador não vai lá devorar as finanças dele? Vai vir na minha casa, que às vezes por uma impossibilidade, fiquei desempregado, aconteceu alguma coisa, eu não consegui contribuir. O demônio vai vir na minha casa e não vai na casa dele, que é traficante, está ganhando dinheiro de forma ilícita, matando as almas e está prosperando cada vez mais. Por que o devorador não vai lá? Se é um demônio que vem para minar as finanças de quem não contribui na igreja. Ele tem que ir lá também. Não faz sentido, pastor. Não faz sentido nenhum, é sem pé e sem cabeça. E outro, o texto bíblico diz claramente que quem é de Deus, o diabo não. O diabo não toca em quem é de Deus, a não ser que haja uma permissão de Deus. Isso nós vemos em Jó, certo? Então, já tires da cabeça que não existe devorador. O pessoal, então, eu falei isso uma vez para um líder aí, e ele falou assim, mas ele não é povo de Deus. Eu falei, meu, o pessoal é violento, hein? É violento. Né? Você é Israel de Deus. É uma distorção terrível. Mas quando você vai para o texto e contexto, você vê que não tem lógica, mas ele tentou me refutar sim. E outra legal, que ainda engloba o dízimo. Então o devorador, ele não é um demônio. Ele não existe esse demônio chamado devorador. Olha aí, Lucas. Não é um demônio, hein, Lucas? Tá Lucas? vendo aí, Lucas? Eu costumo brincar que o devorador, às vezes, é você mesmo. Que não tem uma educação financeira boa. E você mesmo acaba sendo desregrado e minando as suas finanças. Às vezes eu brinco, falo que lá em casa o devorador é minha mulher. Que não tem uma educação financeira boa e acaba com tudo. Então, pessoal, aí alguém pode falar para nós, deixar até no comentário. Mas eu tenho experiência que quando eu não contribuo as coisas vão mal. E eu concordo. Mas se você concorda, não é o demônio? Não é o demônio. Se você não contribui, eu já dei exemplo aqui que isso seria ingrato, e eu seria um hipócrita, e seria um peso para a igreja. Se você não contribui, é claro que as coisas vão mal, porque você está sendo ingrato para com Deus. Eu falo isso todo domingo aqui sobre a questão da contribuição, ela é individual, mas o caráter é da comunidade. Claro. A igreja ofertou. A igreja ofertou. Só que, por exemplo, quem tem condições de ofertar de forma generosa, de coração, né, com raciocínio, com pensamento, exato, de forma racional, e não faz perder a oportunidade de ser generoso, e colocou na responsabilidade de outro, né, o peso da sua participação na comunidade. E perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. E perdeu a oportunidade de louvar a Deus também no dízimo. A contribuição é um louvor a Deus. Você está mostrando. Galera, para finalizar essa ideia, Deus não quer tirar o dinheiro do seu bolso, Ele quer tirar o dinheiro do seu coração. A raiz de todos os males é ter amor pela riqueza. A riqueza ela é prejudicial quando ela está em primeiro lugar no seu coração. Você precisa do dinheiro para viver. Sem dinheiro você não vive na sociedade. Sim. Mas se ele for prioridade no seu coração, aí tem um Deus, que Cristo chama de mamão. A única coisa que Cristo chama de Deus é a riqueza. Ele não chama nem Satanás.
de Deus na primeira pessoa. Assim. Ele fala o príncipe desse século, tudo tal, por causa do sistema. Mas ele coloca riquezas como um Deus. Então Deus não quer tirar o dinheiro do bolso de ninguém, quer tirar do coração. E é aqui que você mata. Então eu contribuo na igreja por gratidão. Pelo que eu vou receber. Acabou. Pelo que eu vou receber, não, por tudo que eu já recebi. Vida, saúde, misericórdia, bondade, salvação, através da minha contribuição. Almas são alcançadas, vidas são alcançadas, trabalhos comunitários são feitos, vidas são cuidadas. Então eu contribuo com alegria. Não com medo de devorador, com medo de demônio. Não, com nada disso aí. Não é por medo, nem por tributo, né? Nem por obrigação. Não é pagar IPTU no céu. Não é. Se você não dizimar, isso daqui é um não absurdo. Eu colocar vejo dinheiro, o valor de salvação. Não, por exemplo, há muitos discursos como você está pagando dízimo ou devolvendo dízimo. Tudo é de Deus, como eu estou devolvendo? Não, e não é 10%, tudo, é 100%. Tudo é dele. O que fica na sua mão é dele também. Nós estamos aqui para administrar, tudo é de Deus. Se a sua compra do mercado não honrar a Deus, se o seu cortar o cabelo não é honrar a Deus. É tudo para fazer tudo. E no shopping com a família não for honrar a Deus, você tá para a glória não dá, é melhor não dar mais nada. Nada, nem der real. Fica com tudo. É tudo seu. Fica com tudo. É um tema bem interessante, né? Top, e esse é um tema que você deve receber pergunta lá. É um dos que eu mais recebo, mais sou questionado. Mas tem sido uma ressignificação do povo de Deus. Eu vejo pessoas sendo ressignificadas. Muitos. Eu recebo muitos alunos. Sabe que nós estamos num projeto aqui caminhando para isso, mas o momento da oferta aqui agora é meio livre na nossa igreja aqui, sabe? As pessoas vêm na hora do louvor aqui, oferta, na hora da palavra vem oferta. Não tem a liturgia de passar salve. Até tem ainda, eu acho que o pessoal vem e oferta. A maioria vem assim, durante qualquer horário. Ficava lá, eles iam ofertar a hora que quiser. Lê Malaquias capítulo 2, verso 1, e você vai entender para quem Malaquias está escrevendo, né? Exato. Sacerdotes, agora é para você. Show. Acabou. Matou. Fechou. Pastor, professor Wesley. Amém. Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por ter vindo. Irmão. Que privilégio. Você veio de longe para estar aqui com a gente. Posso dizer para você, foi um presente te receber aqui. Glória a Deus. Espero que a gente possa fazer esse tipo de conversa muito mais vezes. Amém. E se você tiver a oportunidade, vê o primeiro link aí da descrição. É a escola do professor Wesley, que eu não tenho dúvida que vai ser incrível para a sua vida. Amém. De verdade, é agregar muito valor. E você agregou muito valor ao nosso podcast. Obrigado. Glória a Deus. Manda um abraço, um beijão para todo mundo que você quiser aí. Amigão, por favor. Pessoal, quem te acompanhou também. Exato. Pessoal, eu quero agradecer pela oportunidade. O pastor Rodrigo que me fez o convite. Acabou que alongou demais, era para ter vindo antes, mas não batia. Mas Deus preparou esse dia, esse tempo precioso. Esse bate-papo abençoador, trazer elucidação bíblica para esse povo de Deus aí que está precisando de conhecer Bíblia, né? Eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Minha família que me apoia, me acompanha, minha esposa está lá torcendo e fica orando. O pessoal da minha equipe, a Jéssica que trabalha comigo, que criou esse projeto. É muito interessante isso aqui. Esse projeto dessa comunidade do Guerreiro Conectado nasceu Deus colocou no coração da Jéssica. A Jéssica foi uma aluna, ela com o esposo dela, o Ricardo, que Deus deu para mim, estudou comigo e ela me fez esse convite. Ela projetou tudo isso, me fez o convite e nós estamos aí. E Deus tem abençoado, Deus tem aberto as portas, tem trazido bastante pessoas para nós poder ensinar esse conhecimento bíblico e tem sido algo assim revolucionário e maravilhoso na minha vida. Então louvo a Deus pela vida da Jéssica, do Ricardo, da família deles e Deus seja louvado por tudo isso e só agradecer mesmo. E quem quer aprender mais Bíblia, clica aí embaixo no link aqui e vem para a comunidade que eu vou estar lá para te ajudar, te apoiar no estudo da Escritura, para você não ser mais enganado por essas pregações erradas. Poxa, que legal. Esse foi o Godcast. Lucas, obrigado mais uma vez. Esse foi o Godcast, o seu podcast cristão. Ficamos por aqui hoje e se você tem alguma dúvida em algum texto aí, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.